a ação passa a ser lido somente os resumos em relação às correspondências, projetos e proposições avulsas. Ainda no parágrafo 1º, tem uma alteração que passa a valer com a seguinte redação: as respostas a indicações, requerimentos, representações ou outras proposições serão encaminhadas diretamente ao vereador, dispensando-se a leitura no plenário. No parágrafo 2º, é facultado ao vereador discorrer sobre o recebimento das respostas, no uso da palavra livre no pequeno expediente. O artigo 2 desse projeto altera o artigo 142, no seu caput, na cabeça do projeto. O artigo 142 passa a valer com a seguinte redação: todas as proposições a serem apreciadas pelo plenário na abertura do expediente deverão ser entregues ao Departamento Legislativo até às 15 horas do dia da reunião, sendo numeradas por ordem cronológica de apresentação e na mesma ordem apreciadas, salvo o disposto do artigo 135. Com isso, a gente vai fazer com que todos os vereadores se antecipem nas suas proposições para que a pauta seja feita de maneira antecipada, o resumo seja feito de maneira antecipada, para não correr o risco de, em cima da hora, chegar uma indicação para poder ser incluída no resumo. Então, aí a gente garante um tempo hábil para que a Secretaria Legislativa consiga fazer o resumo da indicação e chegar aqui em tempo hábil para poder ser lido pela mesa diretora. Ainda, esse projeto, seu artigo 3º, ele altera o artigo 145, acrescendo no artigo 145, nos parágrafos 5º e 6º, a seguinte redação. Só para finalizar, viu, senhor presidente? O pequeno expediente não será encerrado enquanto houver orador inscrito que não tenha feito uso da palavra qualquer vez. Com essa alteração, mesa diretora, a gente vai garantir que todos os vereadores, no primeiro expediente, façam uso da palavra pelo menos uma vez, se quiser. No caso do parágrafo anterior, o pequeno Gostaria expediente... que o senhor resumisse, por favor. Só finalizando, senhor presidente. Será prorrogado e a reunião deverá obedecer o tempo máximo previsto no artigo 138 desse regimento. E finalizando, senhor presidente, o artigo 4 altera o artigo 162, que diz o seguinte: acrescenta ao artigo 162 o parágrafo único, que após a explicação pessoal, não tendo mais inscritos para o uso da palavra para este fim, retorna-se o uso da palavra livre pelos vereadores, até esgotar o tempo da reunião ordinária. Então, com isso, ao invés da reunião terminar exatamente ali na explicação pessoal, abre novamente a palavra, caso o vereador queira fazer uso novamente dela aqui na tribuna. Então, peço aos senhores a apreciação e aprovação desse projeto. Muito obrigado, boa noite a todos. À luz da tribuna, o vereador Carlitos Alves. Boa noite, colegas. Estou na plenária de novo. Gostaria muito de pedir vista nesse projeto, porque eu estive, por motivos pessoais, na semana passada eu não estive nessa casa, não participei da tramitação dele. Eu gostaria de discutir ele mais e, às vezes, até apresentar uma emenda, porque eu não interagi ainda com o assunto. Eu queria contar com a colaboração de vocês e queria pedir vista desse projeto. Se vocês puderem votar a favor da vista, eu fico satisfeito. Obrigado. Senhor presidente, tranquilamente, eu acho que o pedido de vista do senhor é bem-vindo. Eu acho que quando se faz o pedido de vista no sentido de acrescentar, de melhorar o projeto, é muito bem-vindo, muito bem aceito, com certeza, por todos os autores do projeto. Obrigado. Pedido de vista em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido aprovado. Agradeço a todos. Projeto de lei número 4 de 2017. Segunda votação. Vereador Sávio José do Carmo Silva institui o sistema de informações
sobre violência nas escolas da rede municipal e da outras providências. Vereador Helder, discussão. Olha, outro projeto que eu gostaria também de pedir vistas, né? Que eu acabei até recebendo aqui uma correspondência do Executivo, porque seria oportuno que a gente tivesse aí um parecer com sugestões e críticas do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação e também do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A gente precisaria, só porque já foi até encaminhado os documentos para ele, pedindo um parecer, seria só, daí na próxima semana já retornaria com o projeto. Vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho problema nenhum em votar essas vistas. Só que me estranha o Executivo pedir para ser apreciado pelos conselhos, que essa nunca foi uma prática dele. Então eu queria saber se vai ser prática. Todo projeto de cultura que eles vão pedir para ir para o Conselho de Cultura, todo projeto de meio ambiente, por exemplo, da mesa diretora, aquele que os senhores retiraram, eles vão pedir para ir para o CODEMA? Se for, por mim está ótimo. Eu acho que quanto mais discussão tiver, não tem problema nenhum. Agora, é a primeira vez, viu, Rony, que eu estou aqui em 4 anos e meio quase, que o Executivo, se fosse o Conselho, às vezes, raríssimas vezes, e aí o vereador Helder, vereador Meio Quilo, vereador Geraldão, Idelmino e Denilson podem colaborar com essa minha fala. Raríssimas vezes, vereador Montanha, chegou pedido aqui de conselho para apreciar o projeto. Raríssimas. Do Executivo para mandar para o Conselho, se eu tiver errado, podem falar, mas não chega. Então, voto a favor das vistas, não tem problema nenhum na melhor discussão. Agora, queria saber se isso vai ser uma ação isolada ou se vai ser prática do Poder Executivo. Obrigado. Senhor vereador, só... não tem estranheza nenhuma, tanto é que Vossa Excelência mesmo solicitou um parecer do Conselho Municipal da Educação. Tem não, senhor vice-presidente. Eu convidei aqui as diretoras das escolas, que são as pessoas envolvidas, para construir o projeto junto. Por isso a estranheza. Mas não procede? É o mesmo pensamento não procede, vereador, porque é a primeira vez que eu estou falando. Não tem problema não, eu voto a favor. Eu quero saber se vai ser costume do Executivo. Vamos, com todo respeito, sabe? Vamos passar com a base do município, então. Partir dos outros, tá bom? Em discussão? Senhor presidente, eu gostaria só de saber, eu pedi ao vice-presidente que lesse de novo quais foram os conselhos, quais foram as entidades de classe que foi pedido. Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente. Podia acrescentar aí também, já que está pedindo ineditamente, e é bem-vindo que se peça, né? Os funcionários, porque eles também têm a ver com os funcionários, não tem, sabe? Qualquer pessoa dentro da escola que pode ser atingida por uma violência, que pode fazer, né? Os funcionários que eu falo... Posso discutir? Pode. Vereadora Brenda, muito bem-vindo. Repito aqui, eu disse na semana passada, as diretoras das escolas foram todas convocadas. Os servidores de cada escola, eles não têm um sindicato só dos servidores, uma associação. Então, eu acredito que, como as diretoras, elas representam as escolas. Não saberia dizer a senhora a que ente, instituição, seria esse pedido. Se quiser. Essa cópia do projeto foi para o Sindiut, para o sindicato, foi para o Sindiut. Então, gente, eu quero deixar muito claro, eu defendo aqui, desde o primeiro dia que eu entrei, a participação popular. Se não fosse dessa forma, eu não teria convidado as diretoras para discutir. A estranheza, ela é legítima no fato de que isso nunca aconteceu. Mas se quiser mandar para quem quiser, toda boa sugestão ela é muito bem-vinda. Tá bom? Obrigado. Agradeço a compreensão, Sábio. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vista aprovada.
Requerimento 011-2017. Requerimento é meu. Eu convidei o Luciano Provenzano, superintendente de governo, para esclarecer para nós o impacto no município de casos de servidores, igual cargos comissionados e outras questões a mais. Eu queria convidar o Luciano Provenzano para participar da mesa. Eu só queria tornar a dizer para os servidores, vamos respeitar o regimento interno. Quem não tiver favorável o que ele está falando, por favor, faça sim. Quem tiver favorável, faça assim. Quem não tiver, nós só queremos que seja respeitado o regimento interno, tá? Eu agradeço. Luciano, por favor. Luciano, eu fiz esse convite porque a população está numa discussão danada sobre cargo comissionado, sobre votações que teve no final de ano, dezembro. Então, eu gostaria que você esclarecesse para nós, entendeu? E a gente abre perguntas também para os vereadores, como que está a situação do município hoje nesse sentido, cargo comissionado, servidores, faz favor. Depois eu abro para as perguntas. É 20 minutos, entendeu? Depende do assunto, até onde for, a gente pode até ultrapassar um pouco. Por quê? Porque o assunto é sério, né? Vamos dizer assim. Pois não, Luciano. Prezado vereador Carlitos Alves, presidente dessa casa, em nome de quem eu agradeço o convite, é uma honra, um prazer poder estar aqui novamente na casa. Nosso vice-presidente vereador Helder, secretário Wallace, senhoras vereadoras, público presente. Eu agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade, vereador Carlitos, nós podemos estar aqui trabalhando e discutindo essas questões que são de relevância e importância para o município. E é importante que a gente tenha a oportunidade de esclarecimento, até para contrapor algumas questões que são colocadas e que, às vezes, de forma errônea ou pela informação que chega, ou então nós vamos mostrar aqui algumas informações que a gente vai ter a oportunidade de discutir, principalmente no que diz respeito à questão da reforma, a tão comentada e falar da reforma administrativa. Antes, inicialmente, vereador, de entrar no meu tempo, eu só queria fazer um esclarecimento do vereador Sávio em relação ao projeto, vereador. O ofício que eu encaminhei ao vereador Helder, na realidade, eu estou como articulador da rede de atenção da criança e adolescente, e numa reunião que nós tivemos com todas as entidades que compõem, eu comentei do projeto sua semana passada, tive a oportunidade de levar uma cópia, e eles me pediram, então, cópia do projeto que eles queriam opinar. Como tinha o feriado de 1º de maio, essa semana, e a reunião foi na terça-feira, eles me pediram a possibilidade de ter o prazo para discutir. Então, foi essa a razão, foi um pedido de uma reunião, quando a gente estava discutindo dentro do Conselho, então nós tivemos a oportunidade, mas não vejo nenhum problema de a gente tornar isso como prática, de mandar para os conselhos, acho que isso é salutar, importante, agradeço a sua compreensão, mas foi uma solicitação do próprio CMDCA, né, dentro da discussão dos membros que fazem parte do Conselho, de poderem até ter a oportunidade de sugerir, então foi nesse sentido, eu até mandei as cópias aqui dos documentos encaminhados aos 3 órgãos, né, o Conselho Municipal de Educação, o CMDCA e a Secretaria Municipal de Educação, mandei em cópia, exatamente para o senhor ter ciência que a cópia do projeto foi encaminhada para eles. Então foi mais nesse sentido, mas agradeço a compreensão do senhor. Bom, me permita, vereador Carlitos Alves, de apresentar aqui dadas e informações, embora o novo vereador DJ Rony fale que ele não aguenta mais ver número, que não adianta tratar número, mas, vereador, com todo respeito, não há como se falar em administração pública sem a gente falar de gestão de pessoas e gestão de recursos. Isso faz parte do processo de qualquer gestão. Então, nós temos que ter, sim, dados, informações, números em mãos, para saber efetivamente o que é possível e o que não é possível. Né? Vossas Excelências aqui nessa casa apresentam de forma sistemática, inclusive legítima, né, por meio de indicações, requerimentos, pedidos de obras, de atendimentos em diversas ruas da cidade, atendimentos em diversos setores, e não há como se fazer nenhum desses atendimentos sem recurso. Né? Embora o senhor tenha falado que para muita coisa não precisa de recurso, pode ser que algumas coisas realmente a gente consiga fazer com arranjos, com parcerias estratégicas, etc. Tal. Mas a grande maioria das obras, de realizações, de atendimentos, inclusive as indicações que saem dessa casa, né? Eu tive a oportunidade aqui de estar aqui no plenário, escutando inclusive indicação de autoria do senhor e da vereadora Brenda, em relação ao asfaltamento do Nova Viçosa, por exemplo, não há como se fazer obras sem ter recurso, sem ter dinheiro. Então, eu preciso de falar de números, nós precisamos mostrar a realidade do município, né, e mostrar, inclusive, com dados e informações de forma concreta, né,
como está a saúde financeira do município e de que forma que ela está caminhando. Então, é fundamental que se fale. Não há como se discutir, né, qualquer tipo de ação sem a gente entrar propriamente dito no processo. Eu vou pedir que, por favor, pudesse estar apresentando. Bom, nós vamos estar apresentando aqui dados, alguns deles são de conhecimento dos servidores que estão aqui na casa, que tiveram a oportunidade de participar de reuniões com o prefeito municipal, embora parte das informações que estão aqui não estavam presentes naquela apresentação, mas eu acho extremamente importante a gente trazer a discussão para casa, até para a gente ter a oportunidade de mostrar com clareza, né, esses dados. Me orienta aqui como é que é o... Ah, pois, já foi, ok. Bom, então nós vamos ter a oportunidade aqui, vereador Salvo José, e aqui eu queria aproveitar uma fala que o senhor... Desculpa, isso aqui eu estou apanhando aqui, vereador. Na semana passada, vereador, se eu não me recordo, se o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, o senhor me fez uma fala aqui, com muita propriedade, de uma disciplina... Onde que é, vereador? O senhor fez uma fala aqui com muita propriedade. Qual que é o passador? Qual é esse lateral? Ok. Obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado. O senhor fez uma fala com muita propriedade que para qualquer política pública, né, numa disciplina que o senhor havia feito na universidade, é preciso de 3 coisas, entre outras. Mas o senhor falou aqui de boa intenção, vontade política e recursos. Né? Dados e recursos. Então, eu vejo isso, exatamente esse é o fato. Né? Então não há como não fazer qualquer política pública, e aí a política pública envolvendo todos os setores, se nós não tivermos informações precisas, dados corretos que nos permitam fazer a política pública, a boa intenção e a vontade política de fazê-lo e recurso financeiro. Né? Então não tem como nós fugirmos disso. Então quando nós estamos falando aqui em recurso, e aqui um quadro que a gente está mostrando aqui, exatamente fazer um resumo dessa situação, se nós analisarmos a situação entre o que estava previsto arrecadar no ano de 2015, o que efetivamente foi arrecadado, no ano de 2015 nós já tivemos uma queda de receita, de previsão de arrecadação, de R$ 3.175.000. No ano de 2016, entre o que estava previsto arrecadar e o que efetivamente foi arrecadado, nós tivemos uma diferença de R$ 7.368.000. Então, isso é queda de receita. Né? Isso mostra as principais receitas do município caindo, né? E isso afeta diretamente a capacidade do município de fazer investimentos, de trabalhar a questão de políticas públicas, de fazer todo tipo de processo e projetos que atendam a qualquer tipo de demanda que o município tem. Só nesse primeiro bimestre do ano de 2017, aí me permita voltar aqui, e essa diferença no ano de 2016, ela só não foi maior porque em dezembro teve R$ 4.140.000 de repatriação, né, do FPM, 2 parcelas extras de repatriação, senão a diferença seria de R$ 11 milhões. Só no primeiro bimestre desse ano de 2017, nós já tivemos uma queda de receita de R$ 3 milhões, R$ 2.996. Então, resumo aqui, né, desses 3 anos que nós estamos à frente da administração, 2015, 2016, esse primeiro período de 2017, nós tivemos já uma queda de receita de R$ 13 milhões e meio de reais. São 13 milhões e meio de reais que representa 10% do orçamento da prefeitura. Se nós pegarmos o orçamento total da prefeitura, isso é 10% do orçamento. Isso acontece em qualquer gestão, seja ela pública ou privada, quando há queda de receita, você tem que fazer os ajustes necessários para que você consiga fazer com que a máquina ande. Então, qualquer que seja o projeto, a realização, né, seja ela a remuneração dos servidores, seja ela projetos de investimento, sejam políticas públicas, necessariamente elas vão ter que estar ajustadas dentro de um quadro orçamentário. Isso é patente. Então, a queda de receita, ela veio acompanhada, e o ano passado a expectativa é que não houvesse uma retração da economia como houve em 2015, infelizmente isso não se repetiu, e à medida que esse quadro foi se apresentando, inclusive nós viemos trabalhando isso mês a mês, nós viemos buscando os ajustes necessários para que a prefeitura estivesse, ao final do ano, saneada, sem débito, sem dívida, para que pudesse ter uma saúde financeira necessária. Quando da recuperação da economia, nós tivemos rápida resposta efetivamente nesse processo. E aqui é importante, vereador, quando o senhor fala aqui, eu tive a oportunidade, vereador Sávio, também com todo respeito por Vossa Excelência, o senhor sabe que a gente nutre de um respeito mútuo. Quando o senhor fez uma fala recentemente que falou, bom, tudo agora é culpa do governo federal e do governo estadual, né?
Mas, vereador, não é tudo, não, é 80%. Porque 80% representa os repasses do governo federal e do governo do estado, 20% é receita própria. Então, de todo o orçamento da prefeitura, 80% representa repasse do governo federal e do governo do estado, 20% é receita própria. E se não fosse o dever de casa que a prefeitura fez de aumento na arrecadação de IPTU, ISSQN, ITBI e outros recursos locais, a situação estaria mais grave ainda. Porque a queda de repasse do governo federal e do governo estadual, ela tem se agravado mês a mês, se agravou no ano de 2015, se agravou no ano de 2016, e o que não permitiu que nós tivéssemos uma diferença ainda maior de arrecadação, vereador Geraldão, foi exatamente o dever de casa feito pelo todo o pessoal da Secretaria de Fazenda, que eu aproveito inclusive a oportunidade, e falei isso na reunião geral dos servidores, para parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Fazenda, todos os servidores, pelo excepcional trabalho que vem fazendo à frente daquela pasta, que permitiu, inclusive, que esse resultado aparecesse. Então, o dever de casa nós estamos fazendo nesse sentido. Se nós pegarmos aqui, vereador, essas são as principais receitas do município. Representam aqui 60% da receita do município. IPTU, ISSQN, ITBI, FPM, ICMS e IPVA. No ano de 2016, essas 60% da receita do município, nós arrecadamos 75 milhões de reais. Então, vamos nos ater apenas a essas 60% das receitas aqui. Se nós considerarmos os indicadores oficiais do governo, só o salário mínimo, no período de 2014 a 2017, ele teve 38,2% de aumento. Nesse período, isso foi o aumento oficial do governo federal. O aumento reajuste concedido pela Prefeitura de 2014 a 2016, aos servidores municipais, somou 26,49%. Então, vamos nos ater apenas a esses dois indicadores. Se nós considerarmos ali o salário mínimo, a receita real, ela foi de 75 milhões de reais. Se nós aplicarmos em 2014 o índice de 38,20%, nós teríamos que ter arrecadado 85 milhões de reais apenas para atender o índice do salário mínimo. Ou seja, arrecadamos 10 milhões a menos do que o índice do próprio governo. O governo fez um aumento de salário mínimo e os próprios repasses oficiais do governo não acompanharam sequer o indicador de salário mínimo que o governo fez. Foram 10 milhões de reais a menos. Se nós aplicarmos o índice de salário mínimo, a arrecadação foi menor, considerando apenas o índice do salário mínimo. Se nós aplicarmos o índice do reajuste feito aos servidores da prefeitura, nós deveríamos arrecadar 78 milhões de reais. O mesmo raciocínio, aplicando 26,49 na receita de 2014, considerado apenas o aumento dado, teríamos que arrecadar 78 milhões. Arrecadamos os mesmos 75 milhões, 3 milhões a menos. Somado isso, a queda de receita de 13 milhões que nós estamos tendo mês a mês, nós estamos vendo que efetivamente a situação de arrecadação dos municípios é cada vez mais complicada. Os municípios estão cada vez mais com responsabilidades, com cada vez menos recursos. Cada vez mais o governo do estado e o governo federal, DJ Rony, tem repassado aos municípios responsabilidades, porém os recursos não acompanham. Então isso é nítido, isso é pegar os dados oficiais, acompanhar os dados de repasse de governo, acompanhar os índices oficiais, nós vamos ver que essa é uma realidade local. Então, e não tem como a gente não trabalhar em cima de dados, em cima de informações, porque a execução do orçamento, ela depende necessariamente de nós termos um recurso disponível. Em relação à despesa com pessoal, esse aqui é o quadro do ano de 2015, né, a média, o valor mensal de despesa com pessoal e a média mensal do ano de 2015. 2016, esse foi o valor mês a mês e a média mensal de 2016. 2017, da mesma forma, o mesmo raciocínio, valor mensal, inclusive com a folha desse mês de abril, já 4.977.000, e a média mensal do ano de 2017. Inclusive, essa folha estará sendo paga agora na próxima sexta-feira. Isso aqui é o retrato, o resumo da despesa com o pessoal, 2015, 16 e 17, e a média, né, desse período, em termos de despesa com o pessoal, a folha de pagamento da prefeitura. Então, fica patente aqui, se nós multiplicarmos esse valor por 13, nós vamos ver que o valor da folha perto da arrecadação do município, é só multiplicar 5.100.000 por 13, nós vamos ver quanto é a folha de pagamento do município versus a arrecadação das principais receitas locais. Então, a capacidade do município hoje de investimento, de reajuste, de fazer qualquer outro tipo de alteração, ela está limitada com a arrecadação. Essa é a pura realidade. Aqui, vereador, se nós formos olhar puramente esse quadro, vamos falar, mas teve um aumento significativo de 2014 para 2017. Nós tivemos 17,17% de aumento dado nessa gestão aos servidores em 2015 e 2016. Foram 6,5% no ano, 10,67% no outro ano.
Se nós aplicarmos esse indicador 3.831.000 e aplicarmos 1,17, nós vamos chegar ali naquele valor de 2016, efetivamente, dentro do aumento da prefeitura. A diferença de 2016 para 2017 é que nós vamos mostrar aqui agora. Aqui, o percentual concedido pela prefeitura de 2015 para 2016 foi de 6,5%. De 2016 para 2017 foi de 10,67%, ou seja, os 17% que eu acabei de falar. Sendo que o aumento real da folha, nesse mesmo período, foi de 20%. Aonde que está essa diferença de 3%? Piso dos agentes comunitários de saúde, agente de endemia, piso da educação, aumento de médicos, 5% do IMAS que antes os servidores pagavam dos agentes comunitários de saúde e endemia, inclusive com a intercedência do vereador Sávio José, pagavam 10% de IMAS, passou a pagar 5% a prefeitura e 5% os servidores, quinquênios e progressões. Então, todos esses índices, eles incidem sobre o valor do aumento, que geram, né, essa diferença de 3%, além do aumento real da folha, né, em função desses valores. E aqui, eu gostaria de entrar nesse assunto dos cargos em comissão. Vereador Edelmino, me permita, com o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, nós estamos aqui num debate democrático, numa discussão institucional, mas a fala que o senhor coloca, que o senhor apresenta aqui, me leva, infelizmente, a fazer uma afirmação aqui que eu não gostaria de fazê-la. Porque quando o senhor apresenta aqui, há poucos instantes o senhor fez a apresentação aqui nessa tribuna, que a prefeitura teve um aumento de 3 milhões de reais em cargos comissionados, o senhor faltou com a verdade, vereador. Uma razão muito simples. O senhor apresentou aqui 4 projetos de lei, o 074, 078, 080 e 079. Vereador, é importante que os senhores vereadores tenham cuidado para não entrar na onda, porque parece que o vereador Edelmino, ou ele tem a preguiça de fazer a pesquisa, ou faz isso de forma proposital. Porque o projeto está na mão do senhor, vereador, está aí na sua mesa. O projeto de lei 074/2016, ele trata da criação dos cargos de Hiperdia Viva Vida, do NASF, do PINAISP, Farmácia de Minas. São 32 cargos no valor de R$1.147.000, que não são cargos comissionados, são cargos que são de processo seletivo ou de contrato imediato, com a obrigação da prefeitura de fazer concurso público ao final. Então, vereador, dos 3 milhões que o senhor apresenta aqui como cargo comissionado, e o senhor usa essa tribuna para dizer que isso aqui, o prefeito fez um projeto, uma reforma administrativa, para apresentar um projeto para pagar dívida política, o senhor tem que ter mais responsabilidade ao usar a tribuna. O senhor me permita fazer. Eu gostaria de concluir, depois eu deixo a pergunta aberta, vereador. Então, nesse caso aqui, dos 3 milhões que o senhor apresenta, 1.147.013,33 é um projeto de lei 074 que obriga a prefeitura, inclusive, a fazer o concurso público. Então, ele não é cargo comissionado, ele não trata de nomeações de cargo comissionado. Eu gostaria de concluir, eu deixo o senhor com a palavra livre, depois não há problema não. Então, não é cargo comissionado, não é cargo político, é cargo técnico, são médicos, são enfermeiros, são profissionais da saúde que foram nomeados nas suas funções para ocupar. Então, dos 3 milhões que o senhor apresenta, o impacto financeiro da reforma administrativa da prefeitura é R$1.890.703. Então, há que ter, vereador, responsabilidade. O senhor faltou aqui explicar de forma mais precisa, quando o senhor apresenta aqui, foi 3 milhões de reais, esse projeto de lei de 074 é um projeto de lei da saúde, de programas que são, inclusive, convênios do governo, que os repasses são recursos vinculados e que esses recursos vinculados, inclusive, são para pagar esses projetos, esses cargos que lá estão. E a prefeitura tem que fazer o concurso público até o final do ano. O projeto de lei 079/2016, vereador, que é o projeto de lei da assistência social, por várias vezes aqui nessa casa, ele foi cobrado, inclusive, pelos vereadores, para que a prefeitura pudesse completar as equipes do CRAS, do CREAS, da alta complexidade, que, inclusive, são programas de governo e são recursos vinculados. Então, vereador, mais uma vez, esses cargos não são políticos, foram processos seletivos realizados no CRAS e no CREAS, para psicólogos, para assistente social, para psicopedagogo, que foram concursos, foram feitos processo seletivo e vai ser objeto de concurso, conforme consta no projeto de lei 079/2016. Então, vereador, dos projetos que Vossa Excelência apresenta aqui, e quando o senhor apresenta aqui que o município teve um aumento de 3 milhões de reais, o senhor faltou com a verdade, vereador.
porque o valor real do impacto financeiro, e aí é uma diferença entre o impacto financeiro apresentado e o executado, que é outra questão que eu faço questão de apresentar aqui agora também. Então, quando a gente vem apresentar aqui, né, por favor, vou retornar? Aqui, vereador, nós temos aqui os cargos em comissão de 2014 a 2017. Esse era quando nós assumimos em outubro de 2014, o valor do cargo comissionado era 287 mil, hoje é 486, mas dobrou. Só que aqui, nós tivemos nesse mesmo período 17,17% de aumento. Se o senhor aplicar em 287 mil, 1,1717, você vai ver que vai dar 333 mil. Então, dezembro de 2016, quando nós fizemos lá atrás a primeira reforma administrativa, na realidade o valor de diferença de cargo comissionado foi aquele. Se nós não tivéssemos feito nenhuma nomeação, se nós tivéssemos pegado o valor lá de outubro de 2014 e aplicado apenas o índice de 17,17%, aquele seria o valor, 365 mil. Então, o aumento de cargo comissionado, vereador, a diferença dele é de 120 mil reais. Então, há que ter responsabilidade, vereador. Os dados estão no portal da transparência, para quem quiser ver agora. Tem que ter boa vontade, né? Tem que ter vontade de pesquisar, ir atrás da informação e buscar. Essa aqui é a diferença. Dezembro de 2016, se nós pegarmos aquele valor de 365 mil reais, aquele foi o valor de cargo comissionado antes da reforma administrativa de dezembro de 2016. Março de 2017, estão aqui os dados, vereador, esses são os documentos oficiais do Departamento de Pessoal, de outubro de 2014 até esse mês, a folha de pagamento mês a mês, cargo a cargo. Ali está o valor dos cargos comissionados, 486 mil. Aquela é a diferença, vereador, 120 mil. Gostaria, vereador, de poder concluir? Eu tenho mais... É 20 minutos, quantos minutos foram? 20. Põe mais 5 minutos, por favor. Então, nós temos aqui o valor, na realidade, 120 mil. E entre o valor da reforma administrativa, do impacto financeiro, que inclusive está aqui nessa casa, aqui está o impacto financeiro de toda a estrutura administrativa da Prefeitura, assinado pelo funcionário dessa casa, onde mostra que o impacto financeiro do projeto da reforma administrativa para 2017 estava previsto em 1.818.973,42. Esse é o impacto financeiro previsto. E o executado, 1.566. Então, é uma diferença muito grande, vereador, de 1,5 milhão para 3 milhões de reais. É preciso responsabilidade para vir aqui, inclusive induzir os vereadores ao erro. Porque os vereadores que não tiveram a oportunidade de ter acesso a essa discussão, né, só coloca aqui um projeto de lei do IPERDIA Viva a Vida no mesmo balaio, quando na realidade ele não existia. Então, aqui, também é preciso que a gente possa discutir uma outra situação. Vereador Geraldão, nós tivemos na Prefeitura, nesse mesmo período de outubro de 2014 a março de 2017, 89 servidores na Prefeitura aposentaram. São 89 servidores na Prefeitura que recebiam só de proventos, eu não estou colocando aqui hora extra, insalubridade, todos os demais proventos, que é o que ele passa a receber lá no IMAS, tá, no IPREV. Está aqui o diretor do IPREV que não me deixa, né, me corrija, por favor, Edivaldo, se eu estiver errado. Então, é aquilo que ele aposenta e ele leva do salário dele para o IPREV. Era 289 mil por mês. Então, isso representou 3.768.000, que deixou de estar na folha da Prefeitura, mas passou a ir lá para o IPREV, que o município passa hoje a fazer aquele aporte de recurso. Aqui está a explicação do porquê nós saímos de 202 mil e passamos para 548 mil nesse mês agora de repasse para o IPREV. Então, na realidade, do impacto financeiro com os aposentados, e se nós olharmos agora a evolução, né, dentro daquilo que está discutido na reforma administrativa e o número de servidores, nós vamos chegar a outro quadro ali. Mas antes desse quadro, eu queria mostrar aqui a discussão também, que é importante trazer para essa casa. Vereadora Brenda, quando a gente vem aqui também discutir, e a gente fala que o município está trabalhando em cima de índices de reajuste, 3%, mais 3,5%, ou 6,5%, e a discussão do índice está aí, recebemos hoje o ofício do sindicato, exatamente com a contraproposta do sindicato. Toda vez, vereador Sávio José, que nós vamos discutir qualquer tipo de aumento, primeiro, lá no IPREV tem 300 aposentados que têm paridade com o aumento dos servidores na ativa. Então, toda vez que a Prefeitura dá aumento aos servidores da ativa, 300 servidores lá do IPREV têm paridade, o aumento também vai para lá. Então, aumenta ainda mais a diferença de repasse que nós temos que fazer. E aqui, vereador, então, as vantagens, direitos dos trabalhadores conquistados ao longo do tempo na Prefeitura e que tem que ser levado em consideração, porque quando nós estamos falando aqui de gestão de recursos, gestão financeira, esses dados são importantes para serem discutidos. Essas são as vantagens dentro de uma folha desse mês agora de abril, folha que fechou
quinta-feira da semana passada. Da folha de R$ 4.977.000, R$ 1,5 milhão de reais são vantagens que estão fora do piso inicial de carreira de todos os servidores que aqui estão. Adicional de insalubridade, quinquênio, hora extra, férias indenizadas, férias prêmio, produtividade, gratificação do POD-GIS, titulação, auxílio transporte. E toda vez que um reajuste é feito, incide diretamente sobre essas vantagens. Então, nós não estamos falando aqui 3% em cima simplesmente de um valor, né, do piso ou em cima de um valor do salário inicial dos servidores, mas sim de todo conjunto de gratificações que hoje compõem a folha. Isso representa hoje 30,02% do total da folha de pagamento da prefeitura, são vantagens adicionais hoje que nós temos na folha. Então, todas essas vantagens estão adicionadas à folha de pagamentos da prefeitura. Então, de uma folha de R$ 4.900.000 desse mês, R$ 1,5 milhão de reais são vantagens conquistadas pelos servidores ao longo do ano e que são vantagens que têm o direito de receber, estão em lei e nós estamos cumprindo para fazer. Mas não há como fugir da discussão, vereadores. Quando a gente está tratando aqui de índices, esses índices eles impactam diretamente nessa discussão. Então não há como fugir disso. Essa aqui é a evolução do número de servidores da prefeitura de 2014 até a presente data. Nós tínhamos 1.920 servidores quando nós assumimos, hoje nós temos 1.759 total da folha de pagamento da prefeitura. Nós tínhamos efetivos 1.512, aposentaram 89, 1.423. Comissionados puros, que são os comissionados que não são ocupados por cargos servidores efetivos, do total, inclusive, vereador Edelmiro, de 200 e tantos cargos que o senhor apresenta aqui, aliás, mais uma correção para fazê-lo, porque a forma como o senhor apresentou, parece que a reforma administrativa do município, ela criou 280 e tantos cargos. Né? A reforma, na realidade, ela criou 27 cargos, né, no total. Então, do total, inclusive, de 257 cargos efetivos, comissionados, que a prefeitura tem hoje, 76 são ocupados por servidores efetivos da prefeitura. 179 são comissionados puros. Né? Então, são servidores que foram convidados a ocupar cargo comissionado e que hoje estão ocupando cargo comissionado da prefeitura, que representam hoje 39% do total de cargo comissionado ocupado por servidor efetivo da prefeitura. Para finalizar, vereador, eu queria aqui, rapidamente, passar também aqui uma outra situação que eu acho importante a gente estar discutindo aqui, que é o seguinte: duas secretarias importantíssimas do município, que é a saúde e a educação. São secretarias sensíveis, delicadas com a população, que atende a um setor extremamente importante da população. Mas, para você ter uma ideia, esses são dados, vereador DJ Rony, importantes para a gente estar discutindo. As duas secretarias juntas têm 962 servidores, representa 58% do total de servidores da prefeitura. E a folha das duas secretarias representa 74% do total da folha da prefeitura. Ou seja, 3.784.000 de 4.700.000. Então, nós estamos falando aqui de 11 secretarias municipais, contando com o IPLAN, 10 mais o IPLAN, que duas secretarias, a folha representa 75%. As outras secretarias, 9, têm os outros 25% da folha do município. Então, toda vez que nós estamos trabalhando, inclusive, as discussões nisso, e são secretarias que têm o plano de cargo e salário organizado, que já têm o plano de cargo e salário, exatamente, e que têm os dois aplicados, inclusive, nesse sentido. Com relação a outros benefícios, eu vou me ater aqui para deixar para a pergunta, mas gostaria de trazer aqui essa última discussão aqui, para finalizar, presidente, que é com relação à questão do IPREV. Tão discutido aqui nessa casa, eu solicitei ao presidente do IPREV na semana passada e pedi a ele que fizesse um simples cálculo, vereador Sávio. Se quando o IPREV foi criado em 2002, se todos os prefeitos que passaram por aqui tivessem colocado R$70 mil por mês no fundo financeiro, Câmara, IPREV, IMAS, Prefeitura e SAAI, se os 5 juntos tivessem aportado R$70 mil por mês, esses R$70 mil por mês, aplicado o cálculo atuarial, aplicado ao mesmo cálculo aplicado ao fundo previdenciário, teria hoje no fundo financeiro R$12 milhões de saldo positivo. Teria acumulado 25 milhões no período, a diferença foi de R$16 milhões, então teria hoje no mínimo 10 milhões positivo. A prefeitura estaria colocando 70 mil por mês, e hoje nós estamos colocando 548 mil reais por mês. Então faltou daqueles que passaram pelo município, e alguém está pagando essa conta ela veio agora, a fatura chegou agora para ser apresentada. Então nós não podemos fugir disso aqui, porque os servidores que aposentaram, que têm o direito de receber o seu salário em dia, se não fizessem o aporte da prefeitura, ficam sem receber.
Então, é preciso que seja feito agora. Essa é a situação hoje do IPREV. Esse ano de 2017, nós temos que passar 6 milhões e 800 mil reais. Até 2020, são 27 milhões de reais. Está aqui o estudo que, inclusive, essa casa recebeu. Esse é o estudo feito pelo IPREV. Inclusive, nós tivemos o vereador Marcos Nunes, que fez parte da comissão, que, inclusive, apresentou, né, os dados que eu estou apresentando nesse quadro aqui. Nós temos que colocar aporte de recursos, que hoje nós estamos com 524 mil mês de média, e que em 2020 vão somar 2 milhões e 100 mil reais mês média. Só o IPTU hoje compromete, o IPREV compromete toda a arrecadação de IPTU do município. Hoje, no ano 2017, se nós formos colocar o trabalho que o município pretende fazer do cadastro multifinalitário, que prevê o aumento de recursos de 7 para possivelmente seus 30 milhões de reais, todo o IPTU estará comprometido em 2020, mesmo fazendo o cálculo multifinalitário. Então, na realidade, né, isso aqui é para finalizar esse quadro, presidente. Essa é a discussão. De toda a arrecadação que nós temos hoje, de cada 100 reais que nós temos de arrecadação, 57 vão para a União, 25 para os estados e 18% para os municípios. E mesmo assim, com queda de receita. Mesmo assim, com atraso de pagamento. Mesmo assim, com atraso de repasse. E o município é quem tem que resolver os problemas, inclusive do Estado da União, que não dão conta de fazê-los, inclusive nos seus programas. Deixo aberta perguntas e depois nós vamos voltar com outros assuntos aqui, se julgarem pertinentes. As perguntas a gente vai fazer em bloco. 3 perguntas de 3 vereadores e a resposta dele por causa do horário. Senhor presidente, só questão de ordem, eu gostaria da isonomia da palavra. Nós demos o tempo necessário para que o secretário fizesse a explanação dele. Eu gostaria que os vereadores também tivessem um tempo pertinente para poder fazer essa discussão. 2 minutos para cada um, tá bom? Vamos ficar... São 15 vereadores, só meia hora só de pergunta e as respostas. Senhor presidente, só questão de ordem. O senhor secretário falou por várias vezes que eu faltei com a palavra. Eu tenho que ter o tempo necessário, assim como o senhor deu para ele, até acrescido. Randolfo, o que o regimento quer falar? Olha para mim fazer um favor. Para poder fazer a discussão. Olha, 2 minutos para cada um, são meia hora. Vocês têm que entender isso, eu não estou querendo... É meia hora só as perguntas e a resposta. Que hora que vai acabar a reunião da plenária? Olha, eu acho que 2 minutos é tempo suficiente, entendeu? Eu passo 1 minuto na minha fala para o senhor vai ficar com 3, os colegas ficam com 2. Eu passo os 2 também, uma vez que ele foi mais citado, eu acho que a colocação dele é pertinente. Então o senhor tem 5 minutos de fala. Senhor secretário, primeiro agradecer a presença do senhor e dizer que é sempre muito bom receber o senhor nessa casa, mesmo às vezes dando alfinetada, mas eu acho que faz parte da discussão a Casa Legislativa, é realmente para poder fazer isso, né? Para a gente poder parar as arestas e fazer as discussões necessárias. Eu vou fazer aqui 4 perguntas, 3 delas eu vou solicitar que o senhor responda de forma direta para fomentar, para que consiga elaborar as demais. A primeira é o seguinte, senhor superintendente: quanto tempo a Procuradoria Municipal, juntamente com Controladoria, Secretaria de Administração, Secretaria de Governança, levou para poder elaborar esses projetos que foram votados no dia 27 de dezembro? Se o senhor analisar as datas dos projetos, aí são projetos que entraram aqui nessa casa em datas diferentes. O projeto do Hiperdia Viva a Vida entrou, se não me engano, em setembro. O projeto da assistência social, ele entrou um pouco antes, e os outros 2 entraram no final do ano. Em média, mais ou menos, um projeto desse, para você passar em todos os trâmites na prefeitura, são em torno de 45 dias. Pois bem, senhor secretário, esses projetos chegaram para poder ser discutido na Casa Legislativa, um dia 14 e outro dia 22. Então, se um Poder Executivo, com toda a sua assessoria, leva 45 dias para poder elaborar esses projetos, olha, o senhor vai me desculpar, a questão da responsabilidade, eu acho que quem faltou com a responsabilidade foi o Executivo. Porque nós tivemos simplesmente 5 dias para poder fazer a discussão desse projeto e votar. Então, se o senhor quer contrapor a essa questão de responsabilidade, eu digo que a irresponsabilidade maior foi do Executivo. E digo mais, em 2014, aconteceu a reforma administrativa no dia 23. Em 2015, veio um projeto de empréstimo
23 de dezembro, de 1.200.000. E, novamente, vários projetos dessa forma, para poder ser discutido e votado a toque de caixa, igual aconteceu. Uma outra pergunta, mais cedo, no primeiro expediente, eu fiz aqui a apresentação dos relatórios da assessoria orçamentária da Câmara sobre o estudo de impacto da reforma administrativa de dezembro de 2016. Esses relatórios foram feitos com base nos próprios dados que o Executivo encaminhou para essa casa. Então, o senhor sabe me dizer qual que é o impacto financeiro na receita corrente de 2016, de agosto de 2016? O senhor sabe me dizer qual que é o valor do impacto apresentado pelos dados da própria Prefeitura? O impacto financeiro gasto com o pessoal era de 45%, passava para 46,1626. Valores. Esse foi o impacto apresentado. Passou para 1.818.973. Não, senhor secretário, estou falando de todos os geral, projetos. Independente. O projeto do Hiperdia Viva a Vida, vereador, não é cargo comissionado, só está tratando não estou falando, o projeto. Senhor secretário, calma. Vereador, vou elaborar a pergunta, vou elaborar a pergunta de novo. Vou elaborar a pergunta de novo. Perfeito. Os 5 projetos juntos, os 4 projetos juntos. Uhum. Qual que é o impacto disso no orçamento municipal, na receita corrente? 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Isso. Então, os dados são esses. Sim. 3 milhões de reais. Falei que a reforma administrativa que foi proposta pelo Executivo impactou a folha em 3 milhões de reais, 3.002.876 reais. Outro ponto, senhor secretário. O projeto número 74, 2016, e o projeto 79, que é o da saúde e da assistência social, ele criou cargos efetivos, conforme o senhor colocou aí. Esses cargos, eles podem ser ocupados por processo seletivo até que ocorra concurso público. Aí eu quero saber do senhor, o município tem o interesse de fazer o concurso público ainda esse ano, esses cargos, ou então por meio de processo seletivo, para ocupar ainda esse ano? Por favor. Não, responde essa que eu estou solicitando. Vamos fazê-lo. Já tem uma comissão nomeada desde setembro do ano passado. Essa comissão já está trabalhando nos projetos. Perfeito. Senhor secretário, olha, o senhor acabou de falar... Com licença. Por favor, respeite o regimento interno. Todo mundo vai ter o direito de reivindicar. E outra coisa, gente, isso é documento. Todos vocês, se acharem erro aqui, eu sou um que ajuda a denunciar se tiver mentira nisso. Estou falando na frente do nosso secretário para evitar problema. Então vamos respeitar o regimento dessa casa, senão a discussão vai muito longe. Eu agradeço a compreensão de todos. Senhor secretário, então quer dizer que esses cargos efetivos, indo para concurso, e as pessoas ocupando esses cargos, isso vai impactar a receita, elevando, sim, para mais de 1.200.000 reais que o senhor colocou, que está impactando hoje. Concurso, por favor, que seus 5 minutos venceu, por favor. Foi combinado, vamos respeitar. Tá? O combinado, vamos respeitar. Próximo vereador inscrito. Brenda Santonioni, por favor. Não, peraí. Senhor presidente, só mais um questionamento. Vamos respeitar que até 3 minutos. O regimento interno fala 3. Eu dou ao senhor 2 minutos a mais, você diminui. Só um questionamento. Regimento interno. Só um questionamento, Só um questionamento, só mais um. Por respeito a vocês, mais 2 minutos, por favor. Eu vou finalizar aqui. Senhor presidente, peço desculpas. Por favor, já falei. Quero só fazer uma consideração, e aí fica o senhor tirar a conclusão. Olha só, senhor superintendente. Para os meus questionamentos, eu vou usar aqui os dados da última prestação de contas, do último quadrimestre, até porque realmente nos serve de base por 2 motivos. Primeiro, porque a receita corrente líquida desse ano, fechada agora em fevereiro, ela é muito próxima do orçamento consolidado do final do ano passado. O orçamento consolidado foi 174 milhões, enquanto que a receita corrente líquida desse ano é 176 milhões. Segundo, porque a reforma administrativa votada aqui, em agosto, ela usou como base, votada em dezembro, ela usou como base a receita corrente líquida de agosto. Então, tem todo sentido eu usar os dados consolidados do final do ano, inclusive foi apresentado na prestação de contas do último quadrimestre aqui. Então, Luciano, vamos lá.
O orçamento consolidado de 2016 foi 174 milhões. E a despesa com folha foi 79.578.000, atingindo 45% do orçamento. Aí eu quero fazer para o senhor fazer uma avaliação para o senhor em 2 cenários. O primeiro, sem a reforma, feita em dezembro de 2016. Se a gente aplicar o reajuste ao servidor de 6,29 sobre a despesa com folha de 79.578.000, tendo como base o orçamento consolidado de 2016 de 174 milhões, iria atingir a casa de o índice de 48% de comprometimento do orçamento com folha. Ou seja, se em 2017 tiver o mesmo orçamento consolidado de 2016, teria um índice para o reajuste de 6,29 para o servidor. Segundo cenário, com a reforma administrativa, que é o que nós temos, com a reforma, só para finalizar, meu querido, com a reforma administrativa de dezembro de 2016, ou seja, temos acrescentado 3 milhões em gasto de folha. O senhor coloca, não é 3 milhões, 1.500.000. Então, 79.578.000 mais 3 milhões vai para 82.581.000. Se a gente aplicar o reajuste ao servidor de 6,9 sobre o gasto com folha de 82.581.000, tendo como base o orçamento consolidado por favor, de 2016... vereador, com respeitar o regimento e a liberdade nós temos para o senhor de 7 minutos. Faz favor. Estou finalizando. Consolidado de 2016, de 174 milhões, iria atingir a casa de 50,41%. Ou seja, Luciano, finalizando, senhor presidente, se em 2017 tiver o mesmo orçamento consolidado de 2016, mesmo tendo gasto na folha com a reforma administrativa, terá um índice de reajuste, para o servidor de 6,29%, porque vai comprometer 50,41% do orçamento. Então, mesmo no pior cenário, com 30 milhões, com 3 milhões... Já passou mais 2 minutos da discussão. Ainda assim, teria índice para o reajuste de 6,29% para o servidor municipal. Luciano, você quer responder ele agora ou você quer que eu peça? Vamos responder o Edelmino. Tá para a gente entrar em acordo agora de 3 perguntas e responder em bloco. Vocês concordam com isso? Então tá. Responde o Edelmino, depois nós vamos fazer 3 perguntas. Você passou seu tempo para ele. Vereador, o raciocínio do senhor, em parte, ele é pertinente, mas volto a insistir, o senhor está misturando alhos com bugalhos. Em primeiro lugar, quando nós estamos falando aqui de reforma administrativa, é importante deixar claro, vereador, e aí, eu não sei se Vossa Excelência tem a oportunidade de se ater sobre o estudo da gestão pública, né, e a gente tem tido o cuidado de fazê-lo com muita responsabilidade, diga-se de passagem. A reforma administrativa diz respeito exatamente aos cargos de função de chefia, de comissão, de chefia, de coordenação, né, que são os cargos comissionados efetivamente. Então, volto a insistir, o senhor está misturando o projeto de lei 074/2016, que não tem nenhuma ligação com reforma administrativa. 1.147.000 diz respeito a programas da saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde, Centro Hiperdia Viva a Vida, NASF, PINAISF e Farmácia de Minas. Não são cargos comissionados. O projeto de lei está aí com o senhor, vereador, está na sua mesa. Projeto de lei 074/2016. São 32 cargos de programa da saúde. Então, reforma administrativa, vereadora Brenda, né, foi feito, de fato, o projeto 078, projeto 080 e o projeto 079, que, juntos, geravam um impacto de 1.800.000 se todos os cargos fossem ocupados, e aqui é importante ressaltar, por servidores efetivos da Prefeitura, todos os cargos fossem ocupados por servidores comissionados puros, né, e se todos fossem preenchidos. Então, hoje, do 1.800.000, o impacto é de 1.500.000, 39% dos cargos comissionados são ocupados por servidores efetivos, né, e o valor de aumento foi de R$120 mil mês. São dados que estão aí no portal da transparência, basta o senhor ter o cuidado de analisá-los. Então, o projeto de lei 074/2016 não tem qualquer pertinência com a reforma administrativa. A reforma administrativa diz respeito a cargos de chefia, coordenação, são cargos de chefe de departamento, coordenador de setor, chefe de divisão, secretários municipais. Esta é a reforma administrativa. Então não adianta o senhor querer colar uma coisa, um jabuti, uma coisa que não liga, vereador. Tá certo? Então, não há
reforma administrativa no projeto 074 para 2016. Isso é patente. Isso basta querer analisar, são programas de governo. Então, mais uma vez, o senhor tenta colocar uma informação que ela não é correta, ela não é verdadeira, vereador. Segundo, o senhor fala da responsabilidade do executivo, é toda nossa. Nós nunca deixamos de assumir a responsabilidade dos nossos projetos. Aliás, é competência do executivo apresentar projetos que dizem respeito ao aumento de receita, de despesa, de receita do município. Isso é competência do executivo. Então, se a análise passou pelos departamentos para que essa Câmara pudesse discutir, toda a competência é do município em lei, da criação desses cargos. E a responsabilidade é nossa, e nós não deixamos de assumi-la, muito pelo contrário, nós temos total responsabilidade e assumimos sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Não há nenhuma dificuldade nisso. Em relação à realização do concurso público, vereador, novamente o senhor precisa se dedicar mais aos números, vereador. Com relação ao INSS e ao IPREV, está aqui mais uma vez o Edivaldo, que é o nosso diretor-geral do IPREV. A diferença do INSS e do IPREV, no impacto para passarmos de efetivo para comissionado, no caso dos cargos do programa de saúde, a diferença é pequena. O que impacta? São as vantagens, vereador. A diferença de INSS para IPREV, ela é muito pequena. Aliás, nós já fizemos esse cálculo recentemente. Em algumas situações, é vantajoso contribuir com o IPREV do que para o INSS do ponto de vista do impacto financeiro. O que impacta efetivamente são as vantagens percebidas, que foi aquele quadro que a gente apresentou ali. Aí, efetivamente, essas vantagens, ao longo da carreira do servidor, quinquênios, progressão horizontal, progressão vertical, férias, etc., essas sim impactam lá na frente. E, por fim, quando o senhor fala aqui dos valores em relação à reforma, se for efetivamente para que a gente fique aqui no município exclusivamente para pagar a folha de pagamentos, o raciocínio do senhor está certo. Agora, o município tem outras demandas, responsabilidades, que inclusive essa casa apresenta, de obras, de atendimento, demandas diversas da comunidade, que são necessários recursos. Então, o bolo é o mesmo. Toda vez que há qualquer alteração dos valores, nós vamos deixar de ter investimento. Se a receita for dessa forma, e aí é importante dizer ao senhor que tem um detalhe que o senhor não colocou aqui que é importante. O Tribunal de Contas do Estado de Minas, embora a lei de responsabilidade fiscal, ela determine o limite de gasto do pessoal com 54%, mas o limite prudencial é de 51,3%. Então, se a receita continuar caindo, como está já, inclusive no segundo bimestre, essa relação, ela já se torna inviável. O município já ultrapassa o limite prudencial. Então, há que se ter, quando o senhor faz esse cálculo simples e puro, de uma forma puritana, o senhor não leva em consideração a queda de receita, o limite prudencial do Tribunal de Contas do Estado, que nós temos que ter, porque se o município não fizer e ultrapassar, ele é penalizado, o senhor sabe disso. Pergunta de 3 vereador, Brenda e DJ Rony, terceiro eu, falo depois. Tá bom? Okay. Obrigado. Senhor secretário, primeiro agradecer a presença do senhor aqui, a explanação sobre os números. Realmente, em 2 minutos a gente não consegue. Tem que sentar, ter tempo, ir lá, perguntar. Tenho 3, 4 perguntas para o senhor, são todas muito rápidas. Depois do concurso público feito, para essas vagas do IPERDIA, principalmente, que o senhor falou que são vinculadas a repasse, vão continuar vindo os repasses do governo? Ou serão nossos, depois do concurso? Nosso, que eu falo do município. Então, já que essa reforma administrativa foi aprovada aqui, de última hora ou não, mas que veio para essa casa e foi discutida aqui, quantos cargos mesmo foram criados? Não, foi 31, 32, ou que o senhor vereador falou 200 e poucos. Sobre a arrecadação, que o senhor falou que depende tudo da arrecadação, isso a gente entende muito claramente, quanto mais arrecada, mais se pode investir. E eu sei que está tendo um trabalho imenso, não de aumentar o imposto, mas apenas de arrecadar mais. Queria que o senhor falasse sobre esse projeto. E a última, você vê que são todas muito pequenas e simples. Há possibilidade, está nos planos da administração, a volta, mesmo que em alguns setores, dos funcionários fazerem 6 horas, como acontecia antes? E se isso é legal? Só isso.
outro vereador, DJ Rony. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao companheiro Luciano por estar com a gente, estar presente. Acho que é um momento importante. Gostaria de saber, eu tive a oportunidade de estar na reunião junto com o senhor, com o Ângelo, com o executivo lá na prefeitura, com o pessoal da saúde, e o Ângelo disse que vão mandar 20% dos comissionados embora. Ou seja, a gente vê, aí vendo esses números, Luciano, a gente vê que, através dos números, está caindo mesmo. O executivo teme de não ter só que mandar os 20%, e sim 80%, 90% dos comissionados embora? É só isso. O meu 1 minuto que eu pedi, está ali. Primeira coisa, professor Idelmino, às vezes, só uma explanação, senhor, só uma fala, respeitando muito a fala do senhor e as discussões sobre os cargos comissionados nessa casa, nas falas do senhor, às vezes na empolgação, o senhor não percebeu. Mas eu ouvi, e vários ouviram aqui da boca do senhor, que o senhor falou, tem as gravações, que foram gastados 3 milhões com cargo comissionado. Às vezes na empolgação da situação, o senhor empolgou, foi até sem querer, mas nós temos as falas, às vezes se o senhor quiser ouvi-la. O senhor falou sim, várias vezes, inclusive, há pouco que eu estou meio afastado, não lembro de uma das reuniões. O senhor falou que foi gastado 3 milhões com cargo comissionado nessa casa. Às vezes não foi na intenção, mas na discussão, o senhor soltou isso. Tem 20 segundos. Luciano, eu só vou fazer uma pergunta. Foi falado aqui nesta casa que o prefeito estava tirando direitos dos servidores, por exemplo, da salubridade. Eu queria que você esclarecesse, igual eu falei, aqui você está falando, está sendo gravado, está sendo ouvido todo mundo. E isso dá para todos que estão aqui dentro confirmar se isso no futuro, amanhã ou depois, se é certo, ou se é verdade ou não, por favor. Vereadora Brenda, obrigado pelas perguntas, é um prazer poder estar tendo a oportunidade de respondê-la. Em relação a repasse de programa, essa é a dúvida de todo gestor municipal. Se nós pegarmos como base o programa de saúde da família, quando ele foi criado era 70% de repasse federal e 30% de recurso municipal. Hoje é 65% municipal e 35% do governo federal. Se nós pegarmos o agente comunitário de saúde e endemia, quando foi criado o piso, no calor da eleição presidencial, diga-se de passagem, para 300 mil agentes comunitários de saúde, quando o governo federal falou em piso e baixou uma lei, deveria ter feito a regulamentação dessa lei por decreto. Isso foi em 2014. Isso só veio acontecer em 2016. E quando o decreto veio, o município já estava assumindo o piso, vereador Geraldão, lá em 2014, em outubro de 2014, o prefeito Ângelo Seca assumiu a responsabilidade do pagamento do piso e o fez e mandou o projeto de lei para essa casa. O governo federal só regulamentou o projeto do piso em 2016 e garantiu apenas 50% do valor do piso, o restante é por conta do município. Sem falar que todos os encargos sociais é por conta do município. Então essa é a grande discussão, vereadora Brenda. Quando nós falamos aqui em programas como Hiperdia Viva a Vida, Pinaísp, Farmácia de Minas, etc. Cria-se os programas, o município muitas vezes adere aos programas, faz a criação desses programas, muitas vezes nós somos cobrados, inclusive por esta casa, por que o município deixou de aderir ou não aderiu a esse ou aquele programa, e esses recursos muitas vezes não são continuados. Então essa é uma dúvida que nenhum gestor hoje municipal tem condição de responder. Exatamente porque nós não temos a certeza de que o governo continuará fazendo os repasses. Haja visto que só o Estado de Minas deve 5,5 milhões de reais de saúde para o município. 5,5 milhões de reais de repasse à saúde. O documento veio para essa casa. Nós tivemos uma reunião semana passada na Secretaria da Saúde, tivemos inclusive com a superintendência, com a gerência regional. Ele nos pediu 30 dias de prazo para sanar parte desses problemas. Então nós estamos discutindo com ele. Desse total, 2,9 milhões são para os hospitais. São execuções já realizadas e não pagas. Então, quando nós estamos falando de repasse de recursos aqui, assumir compromissos e responsabilidades, quando 80% do orçamento do município é de repasse de governo do Estado e governo federal, e a gente não tem a certeza de que isso vai acontecer, mesmo sendo repasses muitas vezes obrigatórios, vinculados, e que não acontecem. Né? E o secretário de Estado, Sábio Souza da Cruz, semana passada disse, devo, não nego, pago quando o Estado puder. Está no jornal Tempo,
página 17 do jornal O Tempo da semana passada. Faço questão de mandar para essa casa. Declaração do secretário de Estado. Reconheço a dívida, pago quando houver recurso, que o Estado também está com dificuldade de pagar a função de caixa, etc. Então, essa é a resposta que nós temos do governo do Estado. Então, em relação a repasses desses programas, o município aderiu aos programas, o governo do Estado, no caso do Hiperdia Viva a Vida, nós, inclusive, regularizamos um programa que estava completamente irregular no município desde 2010, com pagamentos feitos de forma indevida, irresponsável, inconsequente. Nós tomamos a coragem de assumir o programa, fizemos todo o projeto de lei, encaminhamos a casa, discutimos com a casa, foi feita a rescisão de todos os servidores, pagamento de todas as direitos trabalhistas, FGTS, INSS, férias, etc., retroativa a 2010, para sanar a pendência que havia, e a partir daí o município se propôs a assumir o programa e, inclusive, fazer o concurso para esse ano. Então, na realidade, são programas hoje que o município tem como convênio assinado, existe um convênio assinado tanto com a União quanto com o governo do Estado. É lógico que toda vez que você assina um convênio, a expectativa do ente federado é que aquele repasse continue. Então, a expectativa para esses programas é que, havendo o programa, ele possa continuar o recurso. Agora, qual que é a oportunidade que o município tem ao fazer um concurso público dessa natureza? É fazê-lo e deixar vinculado o concurso, isso é permitido em lei, à continuidade de existência do programa. Se ele acabar, o município pode ou remanejar os servidores para outra função, ou mesmo exonerá-los, uma vez que o programa deixa de existir. Em relação à criação de cargos, a senhora perguntou, eu faço questão, depois de deixar essa folha com a senhora. Nós tivemos aqui, no ano de 2016, nós tínhamos um total na prefeitura de 230 cargos comissionados. Em abril de 2017, são 257. Então, são 27 cargos a mais nesse período, ocupados, efetivamente nomeados. E vários, inclusive, nós não só criamos cargos, como extinguimos, fundimos e fez a reorganização desse projeto, como está no projeto de lei, é só a senhora se debruçar sobre o projeto. Em relação ao aumento de receita, nós estamos trabalhando realmente a questão do projeto de aumento de receita, vários projetos têm sido feitos na Secretaria de Fazenda, inclusive vigiando o Estado, né? O VAF, que é o valor adicional fiscal, se nós não estivéssemos fazendo o dever de casa de vigiar o Estado, nós perderíamos esse ano 1.200.000 de ICMS, porque o Estado está maquiando as contas. Eu já fiz essa denúncia aqui nessa casa. Eu dou um exemplo de um comércio, não vou citar o nome para evitar de expor o comércio. Uma casa conceituada, que está numa rede conceituada, está no Brasil todo. O contador dessa casa declarou que o ano de 2015 essa casa teve um lucro de 1.200.000. Sabe quanto é que estava declarado no VAF do Estado? Zero. Zero, vereador Geraldão. E aí, quando a prefeitura pegou aquela informação e questionou o Estado, 2 dias depois voltou 1.200.000. E o cálculo do VAF é calculado em cima desses dados. Então, o Estado, para não repassar os 25% do VAF, que é de direito do município, faz maquiagem no VAF para deixar de repassar recursos para o Estado. Isso é picaretagem. Isso nós estamos fazendo. Eu já denunciei isso na casa e peço, inclusive, que seja verificado, que a casa faça uma comissão especial e vá analisar, inclusive, essa questão do VAF, que o município está sendo lesado por uma ação do Estado que maqueia a informação. Se nós não tivermos a Simone, que é a servidora da Secretaria Municipal de Fazenda, que está vigiando isso, com lente de aumento, o dia todo vigiando isso, nós estaríamos sendo lesados neste ano em R$1.200.000 de repasse do governo do Estado, que maqueia as informações e deixa de repassar. Então, nós estamos fazendo várias ações, como VAF, como ISS, ISSQN, IPTU, para que a gente consiga aumentar a receita. Agora, volto a insistir, a receita do município representa 20% do total do orçamento, 80% é repasse do governo federal e estadual. Então, nós continuamos ainda com a grande maior parte da receita dependente desse repasse do governo do Estado e do governo federal. E finalizando, com relação à carga horária, o prefeito fez um convite a todos os servidores das secretarias municipais que se criasse uma comissão de servidores, inclusive foi o ofício que nós encaminhamos hoje ao sindicato em resposta ao ofício, a contraproposta que o sindicato fez à proposta da prefeitura, que foi protocolada agora no final da tarde no sindicato, que essa comissão irá discutir a questão não só da carga horária, como outras questões que foram colocadas na contraproposta. Então, essa vai ser uma proposta que nós vamos estar trabalhando para o ano 2017 para discuti-lo. Em relação à pergunta, respondi, espero ter respondido, vereador, as 4 perguntas que a senhora fez. Em relação ao vereador de Geirone, como o senhor pode ver, eu já demonstrei no quadro, essa redução do número de servidores. O prefeito deu um prazo a todos os secretários municipais que apresentem até sexta-feira a relação de cortes nas suas secretarias. Isso está sendo feito. Nós temos uma reunião na quinta-feira
pela manhã com todos os secretários municipais para que eles apresentem exatamente os cortes que serão feitos. E nós vamos analisar mês a mês a necessidade dos cortes e onde serão feitos. Então isso vai ser trabalhado e isso está sendo feito monitorando receita e despesa. Então isso é que nós temos que acompanhar. Então isso está sendo feito, o grupo de trabalho nomeado por decreto por prefeito para acompanhar todas as despesas e o monitoramento da despesa, esse grupo está se reunindo de 15 em 15 dias às sextas-feiras. Nós pegamos todas as rubricas orçamentárias de despesa do município, estamos avaliando uma a uma, telefone, diárias, horas extras, etc. Estamos discutindo em cada uma delas de que forma o município pode trabalhar para reduzir essas despesas e que a gente possa realmente atender outras demandas, inclusive de investimento. Em relação à insalubridade, vereador Carlitos Alves, Vossa Excelência me dá uma oportunidade de fazer, inclusive, essa resposta, que eu acho que é extremamente pertinente e importante, porque muitas vezes a gente coloca aqui na casa, e aí eu faço aqui, vereador Sávio José, se não me engano foi Vossa Excelência que disse aqui que o município estava utilizando desses artifícios para perseguir o servidor, cortando a insalubridade do servidor, etc. Tal. Nós temos que ter também aqui, lembrar que insalubridade, como a própria lei determina, é uma normativa, é uma NR do Ministério do Trabalho, que determina os graus de insalubridade, 10%, 20% e 40%. O município hoje gasta R$ 2.461.042,22 com insalubridade. Ano. Como é que é pago isso? Eu sou amigo do Helder, é 40%, eu não gosto do Montanha, é 0%. Isso era o que era feito na prefeitura. Não tinha laudo. E o próprio normativo do Ministério do Trabalho obriga qualquer entidade, seja ela pública ou privada, o que determina qual é o grau de insalubridade a ser pago a qualquer trabalhador, seja da iniciativa privada ou pública, é o laudo médico. E esse laudo deve ser repetido de forma permanente. Só que, infelizmente, vereador, nós não tínhamos, inclusive, estrutura na prefeitura, que foi permitido com a reforma administrativa, para que a gente pudesse avaliar essa questão da insalubridade. Hoje, o que foi feito no processo de insalubridade? Todos os servidores passaram por um processo de análise de insalubridade, por uma empresa terceirizada contratada. Aqueles servidores que automaticamente passaram a ter direito à insalubridade, ela está sendo automática na folha de pagamentos, e aqueles que terão redução ou mesmo corte na insalubridade, foi montado um processo administrativo individual, servidor a servidor, onde ele recebeu o processo e o laudo, teve o prazo para fazer a contestação, né? E essas contestações estão sendo analisadas. Então, absolutamente, o município não está fazendo nenhum tipo de perseguição com corte de insalubridade. Nós estamos fazendo o que manda a lei. E, infelizmente, aqui nessa prefeitura, grande parte desses benefícios eram feitos de forma irresponsável e inconsequente, pagando as coisas conforme na camaradagem, na amizade. Então, nós estamos trabalhando agora conforme manda a lei, porque é desses valores que nós estamos buscando corrigir aqui e ali, que nós vamos ter recurso suficiente, quem sabe, para aumento no ano que vem, para melhorar a partir do momento que você aplica isso, né, e para outras funções, inclusive, que a Receita vai permitir. Então, vereador Carlitos Alves, a questão da insalubridade, hoje o município, inclusive na folha desse mês, gastou R$ 189.310,94, né? E parte, inclusive, desses laudos ainda não estão sendo aplicados, vereador Sávio. Nós estamos aguardando, inclusive, a contestação que foi feita nesses processos e que estão sendo feitos agora analisados entre a contestação, alguns nem contestados foram, né? E que foram feitos nessa situação. Então, está sendo analisado caso a caso. Assim como eu tenho certeza que o senhor acompanha a iniciativa privada também, que acompanha a mesma normativa. A normativa que vale para o serviço público vale para a iniciativa privada. Então, a insalubridade, ela passou por um critério estritamente legal para o pagamento. Queria agradecer a paciência dos presentes, que estão, do povo que está presente na plenária, e agradecer também pelo respeito que vocês estão tendo com a reunião. Fico muito agradecido. Com a palavra, o vereador Montanha, depois Sávio e Totti. Obrigado. Boa noite, senhor Luciano, obrigado pela presença. O senhor fala muito em realidade. Eu, até então, eu queria saber, mas esse impacto, a queda da administração preocupa mesmo com atraso salarial, pois muitos, como eu lá, fui funcionário, nós temos 5º dia útil para pagar água, luz, telefone, mercado, e também... Agora já é uma pergunta na minha área. Como que o senhor me responde? Nós já vamos para 5 meses. No primeiro dia que eu cheguei nessa casa, quando eu estava indo para Airões,
O senhor Danilo, morador da região, me parou e falou assim, nessa prefeitura não tem máquina? Desculpa, Marco, mas eu tenho que fazer essa pergunta, que, como diz o pessoal lá do Brás Pires, se a carapuça serviço, eu amarro ela também. Mas, com 5 meses, falar que não tem uma estrada para ir para casa, com 5 meses, falar que não tem uma máquina funcionando, muito obrigado, boa noite. Vereador Sávio José. Obrigado, presidente. Obrigado, Luciano. Vamos direto para não perder tempo. A atual administração está desde outubro de 2014. Em 2017, ela muda a carga horária dos servidores municipais, falando que está obedecendo à lei. Por que demorou 3 anos para mudar a carga horária? Tem alguma relação com a eleição? Segunda, eu ia perguntar sobre os cargos comissionados, então é um pedido, não sei se a administração pode fazer isso, se não puder, só o senhor falar. O senhor disse que até sexta-feira, todas as secretarias têm que indicar cargos comissionados a serem cortados. Se o senhor puder mandar para essa casa na semana que vem, eu agradeço. Eu queria saber do senhor também qual foi o parecer da Secretaria de Finanças sobre a reforma administrativa do ano passado. Secretaria de Finanças, obviamente, da Prefeitura, se ela deu parecer favorável, se parecer contrário. O Executivo recebeu a contraproposta do sindicato, então eu disse aqui, repito, gesto de responsabilidade e humildade do sindicato em querer negociar, e eu quero saber se tem algum impedimento ou algum problema do município sentar com a diretoria do sindicato para fazer essa negociação. E minha última pergunta, em uma relação de investimento físico, tá, Luciano, de obras e programas, e valorização do nosso servidor, é justo o servidor receber menos que o reajuste da inflação? Obrigado. Vereador Totti. Muito boa noite, senhor Luciano. O Sávio falou aqui que o secretário vai ter que trazer para você, ou eles vão fazer uma análise se precisa da sua secretaria ser cortada, né? Eu acho que, se eu entendi, foi isso que você colocou, que eles vai escrever. E sobre a insalubridade, Luciano, como eu fiquei na obra 4 anos, algumas pessoas passou para mim, e essa equipe, que parece que veio até de Guarapari, né? Se eu não estou enganado, Espírito Santo, aquele lá de lá, e muitos ficaram, houve isso, ficar sem fazer esse laudo. E sobre as 6 horas, Luciano, que eu ia até fazer, a Brenda já fez, né? Eu queria saber de você, se não houvesse essa volta de 6 horas, se não tinha uma forma de ver o lado da saúde. Eu acho que é um lado que não pode parar ali, no meu modo de vista, atendimento. Olhar esse lado com carinho, e a saúde, a educação também seria, né, do meu ponto de vista. E a outra pergunta, é a última, eu queria saber certo quais são esses 80% do repasse do governo. Fala para mim, eu não peguei direito, eu tive que dar uma saidinha aqui. Quais são esse repasso e para onde? Por favor, muito obrigado. Bom, então voltando aqui, vereador Montanha, eu agradeço a pergunta. Aliás, o senhor me dá uma oportunidade, inclusive, aqui muito boa. E nós pedimos, inclusive, o apoio dessa casa para uma situação, né, esdrúxula, no mínimo, né, em relação a essa questão de atendimento com máquinas. Mas em relação à primeira pergunta que o senhor faz, de atraso salarial, o prefeito deixou isso muito claro nas reuniões com os servidores, né, que ele está preocupado hoje com a garantia e o pagamento dos servidores hoje em dia. O senhor coloca aqui que os servidores recebiam todo dia 30, é um fato. Hoje nós estamos recebendo no dia 5, por quê? A queda de receita, que antes nós não usávamos o FPM do dia 30, como o FPM do dia 10, do dia 20, os repasses de ICMS, que acontece toda terça-feira, já não são suficientes para acompanhar a despesa com a folha, hoje é necessário o FPM do dia 30 para complementar, para que a folha saia no dia 5.
Então, realmente, se essa queda de receita continuar, se houver um achatamento da queda de receita, pode haver atraso, como acontece já em outras prefeituras que não têm, inclusive, a receita própria que o município tem. Prefeituras que dependem exclusivamente de repasse de governo e que não estão com a casa em ordem, que não conseguiram fazer o dever de casa, estão com muita dificuldade de honrar compromisso com folha. Quantas não foram ano passado? No estado de Minas, 43% das prefeituras não pagaram 13º. Está no site da MM. É só pegar as informações. Se pagaram, pagaram agora, em fevereiro, março. Mas em dezembro não foi pago. As prefeituras não conseguiram honrar os compromissos em dezembro. Então, na realidade, a preocupação, sim, né, nós temos que ter o cuidado e a responsabilidade de acompanhar receita e despesa, porque temos que garantir efetivamente o pagamento do salário. Isso é um fato, isso não tenha dúvida. Em relação à questão de maquinário, nós temos no município 2 máquinas motoniveladoras, a famosa Patrol, né? O vereador Joaquim Tristão acompanha isso de perto, o vereador Sérgio, né, Vossa Excelência tem acompanhado. Com relação a essa questão, o vereador Raimundo Guimarães, uma máquina foi uma máquina chinesa comprada na administração anterior. Hoje essa máquina chinesa são em torno de 120 a 180 dias para vir uma peça da China. E uma empresa representante dessa fabricante, a XGMA, que fica em Belo Horizonte, em Contagem, a Brasif. Toda vez que você pede uma peça, ela pede 120, 180 dias para vir uma peça, porque não tem no Brasil. Mas o município comprou, fez a licitação, certo? Com a garantia de que a empresa que vendeu deveria garantir a manutenção também, e isso não acontece. E uma máquina que, diga-se de passagem, com pouca capacidade de trabalho, inclusive. O secretário de Agropecuária está aqui, o Marcos está presente. Ele fez uma conta agora no início do ano, apresentou para a gente discutir essa questão de maquinário na prefeitura. O custo de manutenção dessa máquina no ano passado e o número de horas que ela trabalhou, se nós tivéssemos alugado uma máquina particular, tinha feito o dobro de hora. O dobro de hora, no mesmo valor. Tinha feito o dobro de hora. Porque ela não trabalhou sequer metade do que precisava ser feito. Então é uma máquina que hoje não se presta ao serviço do município. Então é uma máquina que inclusive vai a leilão agora, junto com outros veículos que nós estamos trabalhando. Agora, vereador, aproveito a oportunidade do vereador Sávio José, vereador Edenilson, vereador Idelmino, que fazem, inclusive, tem uma boa ligação, um bom relacionamento com o governo do Estado, com os deputados votados aqui. O governo de Minas, né, extinguiu a Rural Minas, que tem anos de serviço prestado ao Estado de Minas Gerais. Não vou entrar aqui na discussão, isso é uma coisa feita ao governo de Minas, ele tem as suas razões para extinguir. Só que a Rural Minas, ela tem um parque de máquinas fantástico. Eu fui 12 anos secretário de Agricultura em Viçosa, em 12 anos, vereador Geraldão, nunca fiquei sem uma máquina da Rural Minas. Patrol, pá carregadeira, trator de esteira, caminhão, etc. Sabe onde que essas máquinas estão hoje, vereador? Paradas debaixo de uma coberta em Muriaé. Porque não se sabe quem vai tomar conta. Ninguém sabe quem manda. Então as máquinas estão lá paradas. O secretário de Agropecuária, Marcos, esteve lá na Rural Minas, junto na extinta Rural Minas, junto com os funcionários lá, e falou, olha, nós estamos aqui com as máquinas paradas, revisadas, prontas para trabalhar, mas não sabemos quem vai dar a ordem. A primeira conversa é que ia passar para a Emater. Aí nós fomos lá na Emater. O deputado Roberto Andrade foi conosco. O presidente da Emater, doutor Glênio, disse, olha, a conversa que vem para cá, mas até hoje não se decidiu, então nós não temos nenhuma gerência sobre a máquina. Vai para a Secretaria Fundiária, fugiu o nome, vereador, se o senhor puder me ajudar, de assuntos fundiários. Ficou de discutir se vai para essa secretaria ou não. Também não resolveu. Aí a última informação que nós tivemos na quinta-feira é que quem é responsável pelas máquinas é o atual secretário de Agricultura, Pedro Leitão, secretário de Estado da Agricultura. O prefeito pessoalmente ligou para ele na quinta-feira, pediu a interferência dele com esse maquinário, tá certo? Ele disse, olha, eu não tenho um modelo de contrato que nós utilizávamos aqui com a Rural Minas, então a gente está vendo como é que nós vamos fazer para ceder a máquina em locação aos municípios. Ora, no mínimo, brincadeira, você extingue uma instituição com anos de serviço prestado, que tem um parque de máquinas. Eu estou falando de Muriaé, que é a nossa regional. As regionais espalhadas pelo estado afora têm mais de 200 máquinas espalhadas pelo estado de Minas afora, todas debaixo de uma coberta, que poderiam estar prestando serviço. Então, inclusive, aproveito a oportunidade, o vereador Sávio José, o vereador Edelmino, o vereador Edenilson, que a gente possa fazer gestão junto aos deputados votados aqui em Viçosa, que são da base do governador. O governador está aqui no dia 11, nós tivemos aí com toda a comitiva, né, do gabinete militar do governador, com a assessoria do governador, que veio discutir os detalhes da vinda do governador, todos os secretários. Quem sabe o governador no dia 11 não nos dá boa notícia da sessão, né? Nós estamos pedindo a máquina doada, não, nós queremos a locação da máquina, nós vamos pagar por ela.
como sempre fizemos com a Rural Minas, mas elas estão paradas em Muriaé, sem uso. Então nós temos lá patrol, pá carregadeira, retroescavadeira, caminhão, escavadeira hidráulica encostada debaixo de uma coberta, entendeu? Esse é o retrato, né? E sempre tivemos a parceria com a Rural Minas. O aterro sanitário é o que é hoje, porque nós conseguimos as máquinas da Rural Minas para fazê-lo à época. Eu consegui na época, vereador Mequilo, escavadeira hidráulica, caminhões, trator de esteira e pá carregadeira para fazer o aterro da Rural Minas, vereador Geladão, que hoje estão debaixo de uma coberta. Então, infelizmente, o nosso produtor, né, deixa de ter a atenção devida por meio de convênio, que era possível. Agora, óbvio que nós temos que buscar as nossas alternativas. Qual é a alternativa? Adquirir máquina. E adquirir máquina, vereador DJ Rony, demanda dinheiro. A gente não compra máquina com boa vontade, precisa de recurso. O projeto que o secretário de Agropecuária, Marcos, tem feito, inclusive nós vamos submeter a essa casa, exatamente a aprovação de recursos numa linha de crédito BNDES para aquisição e modernização dos equipamentos da Prefeitura. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido e é necessário que seja feito. Se nós olharmos o parque de maquinário da Prefeitura, totalmente defasado em relação à nossa necessidade. Então, essa é a situação de máquina, vereador. O senhor tem mais 2 minutos para responder os dois colegas. Então, vamos agilizar. Nobre secretário. Com relação às perguntas do vereador Sávio José, em relação aos cortes, vereador, com o maior prazer, sem nenhuma dificuldade, toda decisão administrativa tomada, não só em relação a cargos e a coisa, com todos os cortes da comissão que foi nomeada pelo prefeito, que é o grupo de trabalho de contenção de despesas. Nós estamos finalizando o trabalho dessa comissão e vamos encaminhar não só essa casa, como dar ampla publicidade à sociedade, quais são as providências que o município está tomando com relação à contenção de despesas. Então, com o maior prazer, nós estaremos encaminhando essas informações. Em relação ao parecer da Secretaria de Finanças, ele foi não só positivo, que inclusive se não for positivo, nem na casa vem, né? Então ele faz parte, inclusive, do projeto de lei que está anexado aqui ao projeto, e está aqui a cópia, inclusive, assinado pela assessora da casa, então parecer favorável da Secretaria de Finanças em relação ao projeto. Com relação à proposta de negociação, vereador, não há nenhuma dificuldade do município em discutir com o sindicato, como temos feito com o Sindiúti. Agora, com respeito, nós tivemos uma reunião, vereador, numa tarde, não se recorda, de uma quarta-feira ou de uma terça-feira, onde o prefeito municipal participou dessa reunião. Essa reunião foi feita, aberta a discussão, tivemos lá a colocação de todas as partes, do executivo, o sindicato, a comissão permanente de negociação, e de lá saiu, então, a discussão colocada, que o sindicato levaria à Assembleia para discussão, que seria 2 ou 3 dias depois. Isso terminou essa reunião por volta de 6h30, 7 horas da noite. Às 6 horas da manhã, tinha um informativo oficial do sindicato, com xingamentos de diversos tipos ao senhor prefeito municipal. Isso foi público. Tá aí, isso, inclusive faz parte até da documentação. Nós, inclusive, discutimos isso com o presidente do Sinfup, o senhor João Matheus. Quer dizer, qual é a relação de cordialidade ou de discussão que existe numa parceria dessa? Onde você senta à mesa para discutir de tarde e no dia seguinte tem um documento oficial do sindicato, com uma série de acusações, xingamentos, etc. A pessoa física do senhor prefeito municipal, não é nem a administração. Então é muito difícil, muitas vezes, a gente dizer aqui em manter uma relação de cordialidade da negociação, quando na realidade a outra parte também não o faz. Mas de toda sorte, não estamos deixando de fazê-lo. Estivemos na semana passada, encaminhamos toda a documentação, inclusive eu faço questão, vereador, uma coisa que eu aprendi no serviço público é que eu não faço nada verbal. Tudo que eu faço é documentado e protocolado. Então, o processo que diz respeito à negociação com o Sindiúti e com o Sinfup, toda a documentação de ambas as partes está lá protocolado, registrado e numerado. Então, a proposta que veio do sindicato, as contrapropostas da prefeitura, todos os ofícios que foram enviados, recebemos no dia de hoje a contraproposta do sindicato e hoje mesmo nós reunimos de tarde e reencaminhamos para o sindicato a contraproposta. Então, está havendo, de ambas as partes, essa discussão. Eu espero que ela se mantenha nesse nível de discussão, que a gente possa avançar nesse sentido, como a gente tem feito com o Sindiúti. Em relação a investimentos versus reajuste salarial que o Vossa Excelência coloca, obviamente que o maior patrimônio que o município tem é o servidor público. Isso não tenha dúvida. Não é? A prefeitura absolutamente não faz nada sem o servidor. Isso é patente, é latente. Agora, é óbvio também, de outra parte, que nós temos obrigações, inclusive legais, de investimento em saúde, em educação, na própria lei do SUAS, de investimento em assistência social. Então, o orçamento é um só. E o bolo tem que ser dividido dentro das responsabilidades, das possibilidades e obrigações da prefeitura. Então, não se está aqui discutindo em detrimento desse fazer aquele, mas quais são as obrigações legais que a prefeitura tem,
qual é, de fato, o orçamento que o município tem disponível e de que forma nós vamos tratar essa discussão. Então, a discussão ela é técnica, sim, né? Ela tem que ser discutida e tem que ser avaliada nos seus pormenores, porque ela tem impacto em todas as áreas que precisam ser discutidas. Para finalizar, em relação ao atendimento da carga horária, que é a pergunta que o vereador Totti coloca aqui, né? Obviamente que essa discussão, o atendimento das secretarias de carga horária, ela foi levada em consideração. Agora, vereador Sávio, interessante a pergunta que o senhor me faz. O senhor me falou aqui em 2014 e decidimos em 2017. Em 2015, inclusive estou vendo aqui 2 servidores que faziam parte na época, o prefeito nomeou uma comissão, junto ao sindicato, para tratar da questão da carga horária dos servidores do município. Isso foi em fevereiro de 2015. Até dezembro desse ano não teve uma discussão, não teve uma reunião por parte do sindicato, não teve uma reunião por parte dessa comissão nomeada pelos servidores. E foram vários os servidores, inclusive, que pediram para sair da comissão, porque o sindicato estava levando para o lado partidário e não para o lado da discussão do servidor. Isso foi patente e nós levamos isso. A portaria está lá, cópia dela. Os servidores, inclusive, tiveram cópia. Teve servidores que participaram da reunião conosco, que não tinham conhecimento da portaria. Falaram, o sindicato não nos apresentou essa comissão. Ela foi nomeada no Sinfup, sequer se reuniu, vereador. 2 anos. Eles tiveram 2 anos para discutir. Tem 2 anos que nós estamos batendo essa tecla e estamos levando informação. E mais importante do que isso, vereador, eu mostrei aqui, vereadora Brenda, que educação e saúde, que tem os seus planos de carga e salário, que precisam ser revistos, ser trabalhados, é uma discussão que nós estamos trazendo para essa casa ainda esse semestre, mas os servidores administrativos que não têm, vereador DJ Rony, o plano de carga e salário, está chocando no sindicato desde novembro de 2015. O sindicato não fez uma reunião para tratar do plano de carga e salário, uma sequer, vereador Geraldão. Nós apresentamos para o Sindiúte e para o Sinfup, o Sindiúte reuniu, fez contraproposta, apresentou considerações, teve avanço no ano passado, nós apresentamos projeto de lei para essa casa e foi feito para a educação. Por que o servidor administrativo não avançou? Porque não teve discussão com o Sinfup. Por que o Sinfup não reuniu? Por que eles não discutiram? Tiveram 2 anos para fazê-lo. 2 anos para fazê-lo. Então, o plano de carga e salário dos servidores administrativos está no sindicato, como comprometemos a fazê-lo desde novembro de 2015. Nós fizemos esse projeto no ano de 2015, levamos 9 meses para fazê-lo, trabalhando com uma comissão, vereador Edelmino, reunindo aos sábados, domingos, feriados, nos reunimos, debatemos e apresentamos em novembro de 2015. Para o Sinfup nós entregamos de manhã e o Sindiúte de tarde. O Sindiúte se debruçou, discutiu, está avançando, inclusive no documento que nós mandamos ao Sindiúte, propusemos uma agenda, inclusive, para esse ano agora, que vai nos próximos 2 meses de discussão do plano de carga e salários, está dentro do documento que nós mandamos para o Sindiúte, de uma agenda para discutir o plano de carga e salários, a parte não financeira e financeira. Então já está a nossa proposta de agenda de reuniões e o Sinfup não avançou, porque o sindicato não teve sequer o interesse de fazê-lo. A pergunta agora, vereador Geraldão, o Helder e o nosso amigo Wallace. É os últimos 3 inscritos. O Luciano, com todo respeito à sua pessoa, você vai ter 9 minutos para responder. Nosso tempo regimental já venceu, estão 15 minutos já. Senhor presidente, queria pedir para retirar. O vereador Montanha está pedindo para se retirar em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Pois não, Montanha. Também peço a licença para retirar, por favor. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Sérgio também. A fala agora do vereador Geraldão para a pergunta. Geraldão, faz favor. Presidente, primeiramente agradecer a participação do nosso superintendente de governança. Acho que vem, com conteúdo esclarecedor a respeito das finanças do município. Finanças essas que, de passagem, quando não são objeto que interfere diretamente no bolso do cidadão, as reuniões aqui de prestação de contas, a gente tem um plenário esvaziado, coisa de 2 pessoas, e quando a coisa é diretamente relacionada, a situação é outra, e que é muito importante. Uma das perguntas que eu queria fazer é justamente essa da questão do plano de cargos e salários, até porque na reunião de hoje foi comentado que há um imbróglio
entre PMV e sindicato, mas acredito que a resposta já foi dada. Comissão sem coração, assim eu venho avaliando essa comissão que vem propondo uma série de cortes, e a gente entende a situação financeira do município, mas entende também a situação financeira do servidor. E nesse sentido, a comissão, nos seus debates, nos seus estudos, não vê uma maneira imediata de compensar um pouco mais esse reajuste salarial, nem que seja no que se refere aos servidores efetivos, entendendo esses como crias do município, como aqueles que passarão de gestão por gestão, sendo municipais efetivos. A arrecadação no nosso município vem sendo superavitária mediante ao orçamento, né? Inclusive foi colocado a eficácia da Secretaria de Fazenda no que se refere ao VAF, e a Secretaria de Fazenda veio durante todo o ano de 2015 dizendo em relação à questão do geoprocessamento da cidade, que seria uma maneira de triplicarmos aí ou quadriplicarmos a arrecadação com o IPTU. Em que pé anda essa situação? Se hoje temos uma arrecadação de cerca de 9 milhões de IPTU, triplicada, iríamos para 27, e aí eu acho que sim, estaríamos saudável financeiramente, mediante a demais municípios. Finalizando, senhor presidente, foi falado agora na última fala uma questão de uma contraproposta do Executivo ao sindicato. A pergunta é: qual é essa contraproposta e quando o projeto chegará de fato à casa, visto que a discussão já está delongada por demais, e inclusive o dia 1º de maio, que seria a data base, já foi ultrapassado. Do mais, agradecer, e plano do Carlos Falares aqui foi falado, e reforçar. Eu acho que foi uma atitude muito produtiva a do Executivo nos prestar esse esclarecimento nesta noite. Vereador Helder. Eu gostaria de saber, Luciano, vocês vão dar aí continuidade com relação a verificação de todos os funcionários que realmente têm direito à salubridade, porque nós sabemos também que tem funcionários que têm direito e não estão recebendo, né? É injusto quem não tem direito a receber e quem tem direito não recebe, tá? Inclusive, depois quer que você me conta a história de um servidor aí que estava usando pulverizador costal sem nunca ter colocado um. Bom, eu queria te fazer duas perguntas. A Prefeitura apresentou como forma de valorização do servidor municipal a criação do gestor público municipal, né? O senhor pode explicar como isso vai funcionar? A outra aqui é do Wallace, também, né? Na semana passada discutimos aqui nessa casa, com o presidente representante da CEMIG, a questão da iluminação pública. Como está essa questão hoje? E mais um ponto que eu queria só citar aqui, que foi citado mais cedo aqui, com relação ao esporte, que o prefeito diz que não valoriza o esporte. O que a Secretaria de Esporte do Estado tem feito aqui, tem contribuído, se Vossa Excelência, se o senhor tem essa informação, o que ele tem investido aqui para o esporte dentro do município? Minhas perguntas são essas. Boa noite, Boa noite, Luciano. Eu tive ausente, né? Tive afastado por problemas de saúde. Pelo que eu pude acompanhar, o Executivo oferece aos funcionários um reajuste de 3%, que equivale a 46% do orçamento. Se eu estiver errado, pode me corrigir, tá? E os funcionários reivindicam 6,9%, que seria aproximadamente 51%. Dentro da lei, o que nós poderíamos atingir, nós, quando eu digo município, o valor de 54%. Mas pelo que o senhor passou, não é esta a questão. A questão é ter condições de pagar ou não. E hoje o orçamento não permite esse reajuste. E em cima disso, né, nós temos escutado dos funcionários, eu tenho que passar isso para o Executivo, para o senhor, para o prefeito, é minha função, que geralmente, né, o Executivo ele não negocia, ele impõe. E eu queria saber do senhor até quanto, tá, o Executivo estaria disponível a investir menos em obras para poder valorizar mais
o funcionário. Secretário. Vou procurar ser rápido aqui, meu equipe. Não sei, são 12 perguntas para responder em 9 minutos. Vou dar uma de Enéas aqui, né? Vereador Geraldão, obrigado pelas perguntas. Em relação ao plano de carga e salário, como disse o senhor, nós vamos procurar avançar esse ano. Eu espero que a nova diretoria do sindicato, seja ela qual for, que venha agora na eleição do sindicato, que tenha a responsabilidade de sentar à mesa para discutir. Como nós estamos fazendo com o Sindiúti. Como eu falei aqui agora, nós apresentamos ao Sindiúti um calendário que nós vamos tratar de todo o plano de carga e salário, que pretendemos encaminhar essa Câmara da Educação ainda até o mês de agosto desse ano, da Educação, se conseguirmos cumprir o calendário que nós apresentamos ao Sindiúti. Então, o plano de carga e salário, espero que a gente tenha avanço, principalmente em relação ao servidor administrativo, que não tem, até hoje, um plano de carga e salário. Em relação aos comissionados, é importante dizer, vereador, que o prefeito, inclusive, deixou isso claro, nenhum comissionado, dentro da discussão que foi feita do aumento dos servidores, não haverá aumento para carga comissionada na prefeitura. Só os servidores efetivos é que foi colocado na proposta. A discussão dos valores dos percentuais é o que nós estamos tratando hoje dentro dessa negociação com o sindicato. Dentro do que foi colocado na contraproposta, são 7 pontos de pauta. Cada um dos 7 pontos de pauta, nós fizemos a primeira proposta, eram 8 pontos, 2 nós tínhamos já resolvido, que era a questão da comissão e a questão de ponto, ficaram 6 pontos para serem discutidos, o sindicato reapresentou essa proposta, hoje nós sentamos com a Secretaria de Administração, Procuradoria e Finanças e reapresentamos essa proposta ao sindicato com as discussões. Das 6, 3 pontos o sindicato já tinha concordado com a posição do município, então faltavam 3 para serem trabalhados. Então esses 3 é o que nós estamos agora esperando que essa semana a gente consiga chegar a um entendimento. A proposta do sindicato é uma assembleia para o dia 11 de maio, que o sindicato propôs no próprio ofício que nos encaminhou. Então, a nossa intenção essa semana é finalizar essa negociação dentro da discussão que está tendo com o sindicato, para então que o sindicato tenha condição de levar essa proposição final para o dia 11 de maio. Então, o que nós propusemos ao sindicato? Como tem uma semana ainda até o dia 11 de maio, que a proposta que nós encaminhamos hoje seja novamente discutida com o sindicato internamente, se houver alguma ainda outra contraproposta, que ela retorne ao executivo, para que a gente possa acabar de ajustar esses 3 pontos que faltam e que a gente possa efetivamente até o dia 11 conseguir acertar isso. A educação, na proposta que nós encaminhamos, a Assembleia da Educação vai ser na próxima quinta-feira. Então nós não tivemos ainda uma posição efetiva da educação em relação às propostas, mas já apresentamos e esperamos a reunião do Sindiúti. Então nós aguardamos que essa semana efetivamente a gente tenha essa discussão finalizada e que a gente possa chegar a um denominador comum que atenda as duas partes. Então essas propostas já estão em poder de ambos, né? Em relação ao cadastro multifinalitário, nós terminamos o projeto na semana passada, esse cadastro agora foi encaminhado à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, que são os 2 gestores do BNDES, cadastrados pelo BNDES, para fazer a análise do projeto, análise financeira e capacidade do município de buscar dentro do PEMAT os recursos necessários, que são em torno de 6 milhões de reais, para fazer todo o projeto do cadastro, que serão em etapas. E aí depois vem para casa, inclusive, para discussão e análise aqui da casa. Então, hoje ele está na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, foi entregue na semana retrasada para as 2 instituições para elas discutirem. Vereador Helder, em relação às colocações que o senhor põe, em relação à insalubridade, né, qualquer que seja a discussão da insalubridade, o servidor tem, né, o direito de estar indo ao departamento pessoal, pegar o seu processo, avaliar o laudo que está lá, se ainda há qualquer discussão que o faça, né? O processo administrativo foi montado para isso. Então, cada servidor que teve alteração na insalubridade foi montado um processo administrativo individual por servidor. Então, qualquer dúvida que houver, estou à disposição no gabinete, pode levar o processo, faça a discussão interna, traga as pessoas responsáveis para fazê-lo, sem nenhuma dificuldade. Agora, nós temos que, volto a lembrar, será pago efetivamente em cima de laudos médicos. Se o laudo é contestável ou não, se há uma dúvida a ser feita, vamos refazê-lo, se for o caso, vamos discutir, se for o caso a caso, se não há a concordância do servidor com a forma que foi feita. Isso é um direito do servidor de fazê-lo, né? E por isso que o processo administrativo foi montado. Aqueles que têm direito, ele passa a ser automático, que não tinham e passam a ter, e os que vão ter redução ou eliminação, o processo administrativo foi montado para esse objetivo, e aí tem a discussão administrativa. Não havendo, né, consenso administrativo, tem a via judicial, se for assim. Mas eu espero que a gente consiga fazer todos os processos administrativos de uma forma
individual, servidor a servidor, e que a gente consiga atender as demandas. Inclusive, para discutir essa questão, nós estamos agora tratando, dentro da Prefeitura, de ter um médico do trabalho e 2 técnicos de segurança do trabalho permanentemente no departamento pessoal. Porque hoje nós temos um médico do trabalho ligado à Secretaria de Saúde. Nós temos que ter no departamento pessoal. É ali que os servidores têm a sua vida funcional, a sua pasta, a sua discussão. Então, nós estamos trabalhando essa discussão. Vamos tentar buscar essa terceirização desse serviço permanente, estamos avaliando juridicamente como é que ele vai se dar, para que haja o acompanhamento, porque hoje eu posso estar num ambiente insalubre, amanhã não, e vice-versa. Então, esse monitoramento da insalubridade, ele tem que ser permanente. Ele não pode ser feito um laudo hoje e um daqui 10 anos. A insalubridade tem que ser acompanhada de forma sistemática. Então, nós vamos fazer, via departamento de pessoal, a presença de um médico do trabalho e 2 técnicos de segurança do trabalho. Em relação ao gestor público municipal, é um projeto de lei que virá para essa casa, ele é exclusivo para servidor efetivo, é um edital que nós vamos estar lançando, que é uma parceria que nós fizemos com o Departamento de Administração da Universidade, é uma capacitação de 1 ano que será feita, onde o servidor efetivo terá, dentro dessa capacitação, noções básicas de gestão pública, lei de responsável fiscal, a 866, elaboração de plano de trabalho, ou seja, uma série de discussões do ponto de vista de gestão, e será uma função comissionada. O servidor receberá um plus salarial para exercer a função de gestor público. E serão 4 servidores por secretaria. E o TCC dele, o trabalho final dessa capacitação, será exatamente sobre aquela secretaria onde ele vai atuar. Então, nós estamos fechando agora o convênio com o Departamento de Administração para finalizar. Feito o convênio, nós vamos lançar o edital que será exclusivamente para atendimento de servidores efetivos. Somente servidores efetivos poderão participar. Em relação à iluminação pública, é de conhecimento, eu tive a oportunidade de ter nessa casa, nós temos hoje 7.336 pontos de iluminação pública no município. Desse total de pontos de iluminação, ainda é a responsabilidade da CEMIG, por meio de uma liminar. Infelizmente, não havia uma manutenção continuada da CEMIG. Por várias razões, a CEMIG teve uma mudança da empresa que prestava serviço, ela não fez licitação para a compra dos materiais, e porque ela passou a grande parte dos municípios para manutenção própria. Agora, nós ganhamos a liminar. Nós economizamos R$1 milhão com a despesa de manutenção e conseguimos, com isso, investir R$1.338.000 no ano passado em iluminação pública, inclusive atendendo grande parte das indicações que os vereadores dessa casa, inclusive, apresentaram ao Executivo. Então, nós conseguimos fazer com que isso acontecesse. Agora, nós tínhamos 694 pontos de iluminação pública apagados no município. Nós tivemos que fazer a contratação via consórcio para que a empresa viesse fazer, e agora nós vamos pedir o desconto do valor que nós estamos gastando com isso, da fatura de iluminação da CEMIG. Esse é o trabalho que nós vamos fazê-lo. Em relação ao investimento do governo do Estado em esporte, vereador, na verdade, o único investimento hoje que nós temos relacionado a essa questão de investimento é a emenda parlamentar do deputado Alberto Andrade, que é uma emenda parlamentar que veio para a reforma da EV, inclusive nós estamos discutindo aqui na casa, até atendendo um pedido dos vereadores, de que, uma vez feito agora o projeto, que a gente possa ampliar, né, para uma quadra oficial. E eu espero que, inclusive, possamos ter aqui, né, do grupo de vereadores, inclusive, que compuseram aquela discussão dessa quadra EV, que a gente possa, sim, buscar o governo do Estado a possibilidade de ter os recursos necessários para o investimento dessa quadra. Eu espero, inclusive, o secretário de esporte é ligado ao vereador Edelmino, né, que, inclusive, eu acredito que tem a possibilidade de nos viabilizar a entrada dentro da secretaria para apresentar esse recurso. Cabe a nós apresentar o projeto e buscar, junto com os vereadores, o apoio político necessário, suprapartidário, para que a gente traga esse recurso necessário. Então, assim, eu espero que o tratamento seja feito dessa forma, de uma relação, né, institucional entre o governo do Estado e o município de Viçosa. Em relação a esse aumento, né, a pergunta que me foi feita aqui, com relação, vereador Aras, do aumento dos 3%, a questão da imposição e investimento versus salário. Não há imposição, que há discussão. Concluindo, vereador, 1 minuto para concluir. Que há uma discussão entre o que é possível, existe o ideal e aquilo que é possível. Né? Então, nós estamos discutindo, essa foi a abertura da discussão. 2015 e 2016, o tratamento foi o mesmo desse ano. Nós tivemos, o sindicato apresentou uma proposta antecipadamente, nós discutimos internamente, encaminhamos ao sindicato, o sindicato fez a assembleia, discutiu, voltou com a contraproposta, até que nós chegamos no denominador dessa discussão. Então, esse ano, né, a discussão tinha que ter o mesmo andamento. Mas qual que foi, o que aconteceu de fato?
né, em fevereiro, quando o sindicato pediu a reunião com o município, formalmente, fiz por escrito, como eu falei, que eu tenho o hábito de fazer por escrito, pedi ao sindicato que enviasse a proposta do ano 2016. 17 não foi feito. Aí foi feito o quê? Uma paralisação na porta da prefeitura. Nesse dia, que eu recebi, inclusive, a FECEM, porque a Federação dos Sindicatos de Servidores lá na prefeitura, tem lá o representante da federação, que nós sentamos à mesa para discutir, ele falou assim, bom, então vamos discutir ponto a ponto da proposta. Eu falei, vocês trouxeram a proposta? Ele falou, não. Eu falei, eu também não recebi. Aí o próprio representante da federação, a proposta não veio para cá, então nós estamos paralisando por conta de quê? Isso foi em fevereiro. Então, por que a proposta não foi enviada? Foi a pergunta que nós fizemos. Então, na realidade, não há dificuldade de sentar, não temos nenhuma dificuldade de reunir. Estamos fazendo isso desde outubro de 2014, seja ela temática com os setores da prefeitura, com a agência comunitária de saúde. Vários vereadores dessa casa pediram reunião com o prefeito municipal para discutir a questão dos enfermeiros, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, agente de endemia. Nunca foi fechada a porta, nunca deixamos reunir. Então, essa manutenção continua. Agora, nós entrarmos para uma zona de confronto, não vai resolver o problema de ninguém. É óbvio que nós temos que discutir o que é possível, o que é ideal, estamos fazendo e estamos vendo o que é possível ser feito. Agora, obviamente, nós temos que buscar sim a valorização dos servidores, esperamos fazê-lo. Eu tenho absoluta certeza que ao final desse mandato 2020, nós vamos olhar para trás e vamos dizer o que era antes da prefeitura, o que foi 2020 em relação à gestão de pessoas e valorização do servidor na prefeitura. Nós já estamos com o tempo regimental estourado, já vencido. Eu queria que o senhor fizesse considerações finais. Agradeço a paciência de todos, vereadores, público presente. Por favor, faça suas considerações. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer, né, a oportunidade, dizer que eu estou à disposição para qualquer que seja a discussão na casa, qualquer tema que os senhores entenderem pertinente que a gente possa vir aqui para esclarecer. Essa é uma das atribuições da nossa superintendência. Os dados que foram apresentados aqui não só estão disponíveis no site da Transparência Pública, estão disponíveis no Departamento de Pessoal e estão disponíveis na superintendência. Qualquer dos senhores vereadores que queiram acesso às informações aqui apresentadas, com qualquer cidadão e servidor, os dados estão disponíveis para análise dos senhores. E nós estamos à disposição sempre que essa casa solicitar, o Executivo não se furtará sempre de estar aqui para debater o que for de interesse, não só da Prefeitura, dos servidores, como da comunidade viçosa. Agradeço a presença do senhor. Esgotando o tempo regimental, encerra essa reunião. Obrigado.